Podcast Três Irmãos na área, quem fala com vocês mais uma vez, Rodrigo Chorró. Do meu lado, meu brother, meu irmão Roberto Andrade, filho Borracha. Na mesa operando, nosso diretor Pedro Henrique. Fala aí, Robertinho, boa tarde, tudo bem? Fala aí, meus irmãos, beleza? Fala aí, meu irmão, bacana? Quem que é seu terceiro irmão hoje? Cara, ele é irmão e esse aí já é sócio aqui também, porque esse aí é amigo, é irmão, é parceiro, esse cara aí, um cara de muitas histórias difíceis, mano. A gente falando da guerra lá que tem acontecido entre Israel e Palestina, ele já teve como prisioneiros, eu acredito que até meio que prisioneiro de guerra lá nesses lugares. Escreveu livros sobre isso, então ele tá aqui novamente, ninguém mais, ninguém menos do que o Cléster Cavalcante. Fala aí. Valeu, Robertinho, E Rodrigo. aí, Clécer, beleza, Bom mano? demais estar aqui de novo. Vamos bater papo aqui. Vamos atualizar, né, suas viagens, suas aventuras pelo mundo inteiro. Você sabe que eu tava pensando em você essa semana, cara. Logo que a gente conversou, foi até uma... Muito louco, assim, que você me chamou, eu ia te chamar também. A gente trocar ideia desse assunto. Eu até fiquei com medo, assim, de chamar e falar, mano, se brincar o Cléster não tá aqui. Se brincar a hora que eu for chamar ele vai estar lá em Gaza, lá, velho. Cara, eu queria, tentei ir, mas dessa vez não rolou não, ainda não. Cara, mas o que te leva a querer ir lá em Gaza nesse momento, Cléster? Robertinho, cara, a mesma coisa que me levou aí pra Síria, né? Eu fui pra guerra da Síria, e aí, naturalmente, todo mundo que gosta de mim, né? Amigos, família, fala, cara, você é louco, sei o que, vai morrer, é muito perigoso, né? Todo mundo fala isso, né? É muito perigoso. E é muito perigoso. Quando eu fui pra Síria cobrir a guerra, tava bem pesado lá, né? Mais ou menos como tá hoje em Gaza. E eu sempre falei que eu queria ir pra Síria, né? Para mostrar o que eu chamo de o lado humano da guerra, né? Então era esse motivo também pelo qual eu queria estar em Gaza hoje, para mostrar o lado humano, né? Porque a gente tem muitos relatos que chegam, hoje em dia, graças às redes sociais, até tem muita coisa humana, né? Das pessoas que estão lá, postam coisas no vídeos, material no Instagram, redes sociais, então graças a isso a gente tem muito conteúdo. Na Síria era pior, na Síria não tinha isso, porque como o governo sírio, né? Naquela ocasião, tinha derrubado toda a estrutura de comunicação da cidade de Homs, que naquela época que eu fui era o epicentro da guerra, pessoas não tinham nem muito como se comunicar, né? Pessoas estavam mais preocupadas em fugir de lá e ir para outros lugares do que em mostrar ao mundo o que estava acontecendo de verdade, né? Diferente do que rola em Gaza hoje, eles não podem sair, né? Então quem está lá ilhado naquele inferno, ainda consegue, né, fazer vídeos e fotos e jogar nas redes sociais. Mas eu queria muito estar lá para mostrar realmente assim, com um olhar bem imparcial, o que de fato acontece, né? Pô, Porque... eu vi os caras falando que hoje tem uma distorção da verdade da guerra, assim, sabe? Que a mídia tá manipulando muito os fatos, que não é do jeito que o pessoal tá falando. Cara, sinceramente, eu nem acho correto dizer que a mídia tá manipulando, porque a mídia não tá lá. Por exemplo, não tem nenhum jornalista brasileiro lá. Não entra, né? Então, o que chega pro mundo todo são as versões do conflito a partir do ponto de vista de palestinos e israelenses. Isso. Né? Então, se você recebe, você vai ter um jogo Palmeiras e Corinthians. E aí, os palmeirenses te mandam vídeos. Um jogo de 0-0. É o olhar do palmeirense. Né? Sim. O corintiano vai mandar o mesmo vídeo com outro olhar, entendeu? Ou só o vídeo que ele quer mostrar. Tem um pênalti. Aí tem uma polêmica. Foi pênalti ou não foi pênalti? O palmeirense vai achar que foi pênalti. O vai achar que não foi pênalti. Mas é mais essa é a versão. Mas a gente tem os fatos, né, velho? E aí tem a questão, que é um ponto que eu tenho batido muito nesse conflito. O Robertinho até falou aqui no começo, né? O Clécio preocupado com essa questão, a gente tá vendo a guerra Palestina e Israel. Na verdade, não existe uma guerra Palestina e Israel. O povo palestino não está em guerra com Israel. Quem fez um atentado em Israel foi o Hamas. É um grupo terrorista, né? E aí é uma questão que eu falo muito, cara. De um grupo terrorista, você espera ações terroristas, naturalmente. O Hamas é um grupo terrorista. Aliás, não sei se todo mundo sabe disso,
Mas tem muitos palestinos, inclusive que eu conheço, que são contra o Hamas, que não apoiam as ações do Hamas. Muitos palestinos, a maioria inclusive. Então o Hamas, que é um grupo terrorista, fez um atentado em Israel. Israel responde atacando o povo todo palestino. Esse é um equívoco gigantesco, cara. Israel não pode. Inclusive, de acordo com a ONU, o que Israel está fazendo é crime de guerra. Tem um crime de guerra que chama punição coletiva, que é você punir todo um povo por uma atitude isolada de um grupo. É o que está acontecendo. O Hamas fez um atentado terrorista contra Israel, e Israel respondeu bombardeando o povo palestino todo. Mas isso aí não faz com que o povo palestino fique do lado do Hamas? Exatamente. Esse é o problema. Esse é outro problema. Porque, cara, vamos pensar. Imagina a Palestina é a nação mais jovem do mundo. Se eu não me engano, a média de idade deles é de 24, 25 anos. Tem muito garoto, porque os mais velhos morrem, muitas vezes em conflito, falta de estrutura de saúde e tudo mais. E é um povo cada vez mais jovem. Aí imagina garotos e também garotas entre seus 12 a 18 anos que são contra o Hamas, que não apoiam o que o Hamas faz. Aí nesse episódio o Hamas fez um atentado em Israel e esse grupo jovem é contra o Hamas. Só que aí a resposta de Israel é bombardear Gaza toda. Atacar hospital, atacar mesquita, igrejas cristãs já foram atacadas. Para quem não sabe, tem igreja cristã em Gaza, atacadas. A Universidade de Gaza foi estourada, foi explodida pelo governo de Israel. Aí esse garoto vê o irmão dele, o pai, a mãe, o avô, morrendo num ataque israelense. No outro dia ele entra pro Hamas. Com certeza, né, Rodrigo? Com certeza, cara. Aí as pessoas que eram contra o Hamas, e não é nem que eles vão ficar a favor do Hamas, eles vão ficar contra Israel. E aí qual é o jeito deles ter uma ação física contra Israel? Entrar pro Hamas. É isso, cara. É isso. E o Hamas faz as coisas de forma muito inteligente. Esse ataque do Hamas que deu todo esse rolo que está tendo agora, a grande motivação é que estava tendo uma aproximação da comunidade árabe com Israel. Depois de décadas e décadas só de conflito e briga e discussão, alguns países da comunidade árabe, como a própria Arábia Saudita, estavam se aproximando de Israel, né? Com negociações de paz, negociações comerciais, não sei o quê. E o Hamas fez esse ataque para quebrar isso. E, de fato, quebrou. Porque Israel poderia ter respondido, eu acho que Israel tem todo o direito de responder a um ataque terrorista, né? Só que Israel tem o Mossad, que é um grupo muito competente e de grande inteligência militar e policial, poderia invadir Gaza, como fizeram, sem jogar bomba em toda a região, cara. E buscar os líderes do Hamas, como eles fizeram, já pegaram alguns. Mas não sai jogando bomba sobre a Gaza toda, cara. Tem vídeos, velho, muito, muito triste, muito doloroso, sabe assim, de crianças mortas. Até só ver algumas imagens, porque é coisa muito forte, sabe assim. Crianças mortas, bebês mortos, sabe? A gente viu vídeos de pessoas correndo com bebês ensanguentados no colo, cara, em Gaza, sabe assim. Quem fez isso foi Israel. Ah, mas o Hamas, sim, o Hamas atacou Israel. E o Hamas, é o que eu falei, o Hamas é um grupo terrorista. De um grupo terrorista, a gente espera ações terroristas. De um governo estabelecido, não. Eu sempre dou o seguinte exemplo. A gente tem o PCC, né? Um grupo terrorista traficante aqui do Brasil. Imagina que o PCC faça uma operação terrorista em Buenos Aires. Mate 20 pessoas. Tem alguma chance do governo argentino atacar o Brasil todo? Mandar aviões jogando bomba em São Paulo, Rio de Janeiro? Tem uma chance? Não. Por que ele não faria isso? Primeiro, porque não teria força militar. Segundo, porque sabe que a resposta seria muito pior. Se um grupo americano, vamos supor, qualquer grupo americano terrorista, a máfia italiana, fizesse uma ação terrorista em Jerusalém, já ia sair bombardeando a Itália toda? Não ia, né, cara? Não ia, né? A questão não é essa. A questão é esse ódio milenar que existe entre esses dois povos. Israel só, para mim, é muito claro que Israel só aproveitou esse ataque do Hamas
para tentar dizimar o povo palestino. Para mim isso é muito claro. Tem Não é gente um que fala interesse que o- financeiro ali, territorial, além do ódio. Você percebe que toda guerra, para mim, tem um cunho de vantagens. E só erradicar um povo não te dá vantagem nenhuma. É porque ali, Robertinho, a coisa é muito mais complexa, velho. A coisa é milenar, entendeu? A coisa vem desde a época de Abraão, Só a Isaac, guerra, assim, só a coisa... essa guerra específica tem 70 anos, né? Essa parte Cara, ali tem que um tá em negócio conflito. tão insano que é o seguinte. Aquela região inteira antes era Palestina. Israel foi criado por mais de 50 anos, o Estado, né? O Estado israelense. E depois do Holocausto, essa imagem é impressionante. Tem essas imagens. Depois do Holocausto, quando foi criado, né? Quando o povo de Israel, né? Depois do Holocausto, aquela tragédia toda, voltando para aquela região lá, tudo era Palestina, né? E aí um conselho criou uma região ali para ser do povo de Israel, para ser de Israel. Existem as imagens, o povo palestino recebendo os israelenses, os judeus, vindo do Holocausto. No porto em Gaza. Eles chegaram muitos de navio, né? Gaza fica às margens do Mediterrâneo. E tem essas imagens, o povo palestino com faixas, welcome, sejam bem-vindos, então assim, recebendo os judeus, né? Só que é uma disputa por terra milenar, entendeu? Mas como você falou do Hamas, que é um grupo terrorista, e que, na verdade, e eu já ouvi falar sobre isso também, que nem todos os palestinos concordam com as atitudes do A Hamas. maioria é contra o Hamas. Né? Ao menos era, Eu né? também não acho que, por exemplo, concordo, não. o povo de Israel também concorde com o que Israel está fazendo. Também não. Inclusive, teve já manifestações, dizem que Israel é a maior democracia do Oriente Médio, né? Sim. Não é, né? Na verdade, acho que é a única, né? Teve assim, isso aí é aquela coisa, né, da versão, né, do Palmeiras e Corinthians, né? Porque teve manifestações em Jerusalém de judeus contra as ações de Israel. Israel, democracia, o povo tem liberdade para criticar, né? E o governo de Israel, bicho, a polícia desceu o cacete, velho. Desceu forte, assim. Inclusive idosos, tem vídeo disso. Idosos apanhando, judeus apanhando na rua da polícia militar, da polícia israelense, porque estava protestando contra as ações de Israel, lá na Palestina. Então, assim, é democracia até você não me incomodar, né? Israel estava bem enfraquecido antes desse ataque do dia 7, né? Em que sentido? Politicamente enfraquecido. Eu ouvi falar que lá tava, tipo, parecido com essa briga que a gente vive hoje no Brasil, direita e esquerda, lá tava bem dividido. E eu já ouvi falar até numa teoria que Netanyahu, ele facilitou a entrada do Hamas dentro de Israel. Eu tô vendo cara, muito palestino, pró-Palestina, falando que essa entrada tem muita teoria assim, foi mas assim, facilitada. eu não acho que seja isso não. Tava assim, tava dividida, muita gente não gosta do Netanyahu, assim, mas não creio que ele tenha facilitado não, porque para ele foi péssimo isso, né, cara? A imagem dele, sabe assim. E aí Você acha que a imagem dele ficou prejudicada? Ficou demais, tanto para quem gosta dele como para quem Ele não gosta. juntou o povo Porque para quem judeu, gosta aí. dele, acha que ele foi fraco. Quem gosta dele, né, quem quer que Israel seja mais incisivo, acha que ele foi fraco. E quem não gosta já ficou mais contra ele ainda, né? Assim, ele perdeu os dois lados. Sem falar que você também já vê várias declarações muito fortes de integrantes do governo israelense, né? Dizendo que aí não é um qualquer na rua. São ministros, líderes de Estado, sabe? Dizendo que vamos... teve um cara que falou... como é que foi que ele disse? Vamos evaporar Gaza. Acabar com Gaza. Como assim, cara? Gaza é considerada hoje... Hoje não, né? Há muito tempo. A maior prisão a céu aberto do mundo. É uma região toda murada. Em 2001... toda cercada, né? Com entradas e saídas controladas pelo governo de Israel. Uhum. Em 2001, eu fui para o Egito a trabalho, fazer matéria lá, e há muito tempo, cara, eu tenho um sonho de morar em Gaza durante um tempo, né? Muito antes dessa guerra, desse conflito. Eu tenho um sonho de morar em Gaza durante um tempo para mostrar a vida, né, em Gaza. Porque a gente só ouve falar de Gaza quando tem alguma coisa assim, algum conflito pesado, né? Sim.
Mas ninguém mostra como é que é a vida em Gaza. Em Gaza tem cinema? Eu não sei. Eu sei que tem praia lá. Eu sei que as pessoas em Gaza, os jovens, surfam. Mas com certeza tem vida. A gente falou aqui da minha prisão na Síria. Cara, eu fiquei 6 dias preso. Me colocaram num presídio, numa cela. Eu era o único estrangeiro, o único jornalista, o único não muçulmano na prisão na Síria. Era um inferno porque assim, o tempo todo a gente ouvindo tiros, explosões fora da prisão, um inferno, gritaria, uma agonia dos infernos. E naquele universo, dentro do presídio, eu fiz amigos, tive relações humanas muito bacanas. Os caras armavam algum jeito de descontrair, de brincar. Eles faziam carta de baralho com embalagens de cigarro, de chá, de café. Cigarro não, de chá e de café. Faziam muito isso. Para jogar um baralho, para conversar. Sempre tinha um momento, outro tinha uma brincadeira, alguém fazia uma piada. Naquele inferno existia vida. Imagina num lugar com mais de 2 milhões de habitantes, que era Gaza, né? Antes da guerra, antes desse conflito agora. Então eu queria muito, tenho esse projeto, um dia ainda vou realizar, se Deus quiser, de morar em Gaza durante um tempo, para mostrar isso, as pessoas casando, indo para festa, jogando futebol, sabe? Indo para mesquita, surfando. E, se for o caso também, né, num conflito, né? Porque eu tenho muito essa noção de querer mostrar o lado humano das histórias, né? Das situações. Cara, eu vou te falar na minha experiência, assim. Eu não conheço nenhum árabe que é pró-Palestina que não fala mal de judeu nesse momento, sabe? Não conheço. Pois é. A gente teve com alguns convidados aqui, por exemplo, o Shahriar, que faz um trabalho incrível no Nepal, ele esteve aqui falando com a gente e falou, cara, você pega em Gaza, na escola, as crianças aprendem a odiar judeu. Foi isso, palavras dele, né? Agora eu vou te falar uma experiência minha que eu tive. Eu já até comentei aqui no podcast. Eu tenho alguns amigos árabes, muçulmanos da 25, que trabalham aqui na 25, aqui em São Paulo, né? Recentemente eu encontrei com algum deles e pelo fato, eles sabem que a gente tem um podcast. E o fato deles terem essa informação que nós temos o podcast, cara, a gente foi lá comprar, negociar com os caras não queriam fazer negócio com a gente. Eles queriam conversar da guerra, sabe? Claro. Eles queriam mostrar informação pra gente da guerra, pra que essa informação fosse colocada aqui no podcast. Eles falaram assim, ó, chama tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa. Eu quero que essas pessoas vão lá pra falar o nosso lado, porque a gente não se sente representado. O cara prefere falar da guerra o tempo todo do que falar de negócio. E aí, mano, ele começou a mostrar alguns vídeos, assim, no celular dele, assim, sabe? Igual o Israel falou que ia infiltrar por ar, por água e terrestre, né? Ele pegou e mostrou um vídeo com um sniper, um vídeo produção foda. O sniper colocando as balas, tudo, e escrito lá, estamos esperando por vocês, em árabe. E ele mostrou isso aqui, cara, tipo assim, com orgulho. Sim. Olha lá, Israel falou que vai entrar, a gente quer que entra mesmo. Que a gente vai meter bala em todo mundo, assim. Eu tô falando de um comerciante. Sim. E aí depois o irmão dele desse cara tinha acabado de chegar da Cisjordânia. E aí ele me chamou e falou assim, cara, tem uma semana com um amigo meu de infância do Hezbollah morreu. E eu quero te falar que Hezbollah não é terrorista. Hezbollah não é terrorista. Hezbollah ou Hamas? Hezbollah. Do Hezbollah. E depois esse amigo dele que morreu era do Hezbollah. E depois do mesmo jeito ele veio falar que o Hamas também não é terrorista. Cara, o Hamas não é terrorista, Hezbollah não é terrorista. Isso aí é a mídia, é narrativa, é conversa. Ele até Rodrigo, falou, é a força armada que eles têm. Então, o que é que eu falo? É a força Cara, armada. eu sempre tento ver as situações pelo olhar do outro, certo? Sim. Você tem... Gaza não tem um exército que tenha força para combater Israel, por exemplo. Não. Tem um grupo terrorista com algum poder militar que nem se compara perto de Israel. O Hamas não tem acho que nem 5% da força militar de Israel. Mas é um grupo que numa ação como essa, é o que eu falei aqui no começo, o povo palestino
que era contra o Hamas, começa a ver esses caras como, bicho, esses caras estão, ao menos, lutando contra o nosso inimigo. Tá virando Entendeu? herói de guerra Sim. pros caras, né, Sim. mano? É. Então, cara, e aí é o que eu falei no ponto inicial aqui, cara. A grande questão é o seguinte: de um grupo terrorista, você espera ações terroristas. Agora, de um governo estabelecido, não, cara. O que Israel fez no começo de cortar energia de hospitais, cara, tinha crianças, bebês em incubadoras. Tinha pessoas em UTIs que morreram. Simplesmente porque Israel cortou a energia dos hospitais. Isso é crime de guerra. Sabe Eu assim? concordo que existe uma responsabilidade nisso aí, até para gerações futuras, porque senão nunca vai acabar. Se Israel não se posicionar, não marcar uma posição e ter responsabilidade dele com essas pessoas, esses caras vão crescer, vão entrar pro Hamas, vão fazer outras coisas. Mas assim, eu falo isso mais uma vez, eu tenho dúvida a hora que fala assim, porra, tem pessoas da Palestina que não apoiam o que está acontecendo. Mas sempre teve. Eu acho que a maioria da população apoia o que tá rolando, assim, Não, sabe? agora sim, mas como eu te falei. Inclusive tem pesquisa sobre isso, que a maior parte do povo palestino sempre foi contra o Hamas. Eles não apoiam isso. Mas você vê, Eles não apoiam ações terroristas. E- Agora e- é óbvio que hoje, na atual situação, claro que está todo mundo a em favor, né? Israel trabalhava 20 mil palestinos, se não me engano, que os caras entravam e saíam todo dia. Entravam para Israel para trabalhar, voltavam para Palestina Não, no final do inclusive dia. tem palestino que mora em Israel. Que mora em Essas Israel, a pessoas trabalho. têm relato que essas pessoas eram extremamente maltratadas por israelenses. Então, é o que eu falo, eu digo assim, eu sou jornalista, Aham. né? Por isso eu gosto de ir nos lugares. Sim, pra ver, né? Relatos, velho, assim, É. eu não acredito. Eu tenho que estar lá. Se eu estiver lá e vir isso, Sim. eu vou falar. Agora sim. Senão é a visão do palmeirense. Sempre tem isso, uma visão de um e uma visão do outro. É. Aí eu não compro o lado de ninguém. Aham. Eu falo do que eu sei e do que eu vejo, né? Então, assim, é como eu vi, inclusive, ontem, né, a matéria. Israel, né, o governo de Israel diz que o Hamas cometeu estupros coletivos. É o que o governo de Israel dizendo. Aí, vai lá, Hamas diz que Israel bombardeou uma creche, matou 1.000 bebês, por exemplo, vamos supor. Cada um dando um lado. Sim. Agora, o que a gente sabe, né, dos fatos é isso que eu estou dizendo. O Hamas é um grupo terrorista que fez ação terrorista em Israel. E já respondeu com ações terroristas. Você viu a Agora, ação ô, que... Cléster, você fala assim, você já falou sobre isso. Sobre o Hamas, um grupo terrorista. Não é uma entidade, não é um país, não é nada. É um grupo terrorista. Israel, sim, É um governo É um- estabelecido, reconhecido pela ONU e Exato. tudo mais. pela ONU e tudo mais. Eu entendo que a ONU não pode se posicionar contra um grupo terrorismo. Não é sobre isso, ela não lida com esses direitos. Mas a ONU lida com os direitos das populações. E contra um país estabelecido, contra uma união, ela tem poder de ação. Por que ela não está se manifestando contra Israel? Porque aí, cara, assim, inclusive a ONU já falou contra Israel, né? A ONU já disse que Israel está cometendo crimes de guerra. A ONU já Sim. falou isso. Só que entre declarar algo assim e tomar uma atitude, né, mais enérgica, a coisa é longe, né? Até porque a ONU não tem esse poder de obrigar, né, as ações. Né? A ONU tem um Conselho de Segurança, né? E aí esse conselho vai votar as ações que devem ser tomadas. E aí o Conselho de Segurança tem as vozes mais fortes, né? Os Estados Unidos sempre ficam do lado de Israel. A China fica contra, né? Se você toma uma atitude mais enérgica, num caso como esse, corre risco de isso aí virar a Terceira Guerra Mundial, né? Então, e aí, cara, não é opinião, aí é um fato. O lado mais fraco, obviamente, é a Palestina, né? De quantidade de gente, de poderio militar, de poderio político, poderio econômico, em todos os olhos que você puder imaginar, todos os viés que você for olhar para isso, o lado mais fraco é a Palestina. E aí a comunidade internacional fica meio que neutra, entre aspas, né? Mas quando você é neutro numa situação dessa, tem aquela frase maravilhosa, né? Numa situação de injustiça, se você é neutro, você fica do lado do opressor, né? Então, assim, é como, deixa acontecer e ver no que vai dar, sabe?
O que eu acho, cara, muito, muito grave, cara, porque o que eu falei aqui, eu acho que para mim é muito evidente isso, que Israel, o governo de Israel se aproveitou daquela ação terrorista do Hamas para tentar dizimar de uma vez por todas o povo palestino. Tanto é que não tem o direito de saída. Não tem. Como que você impede as pessoas de saírem de um lugar que tá Robertinho, caindo bomba lá Robertinho, dentro? eu mostrei, não, e é outra coisa, agora estão saindo pelo Egito, né? Quando Israel autoriza, enfim. Mas sair não Mas- pode voltar e seu filho tá lá, como é que Mas você no sai? começo, Israel queria, não, quem quiser pode sair, para ir para onde? Para ir para Israel. Você tá tirando as galinhas para irem para casa do lobo, né? Velho. Cara, eu mostrei pro Rodrigo aqui no começo uma conversa minha com o embaixador da Palestina no Brasil. Uhum. Cara, a Palestina não é um bairro, é um povo com embaixadas, com representação diplomática em vários países, inclusive no Brasil. Então, eu morei um tempo em Brasília em 2021 e até para tentar 2021, há 2 anos isso, né? Até para tentar articular esse meu projeto de morar em casa um tempo, né? Aí mostrei pro Rodrigo a foto minha com o embaixador da Palestina, fiz uma reunião com ele, né? Falei para ele meu projeto, dei para ele o livro da Síria, não sei o que, para ele ver meu trabalho. E ele falou, cara, seria muito interessante pra gente ter um cara como você, um jornalista como você, mostrando isso, a vida em Gaza, como você quer fazer, e morar lá, não é ficar uma semana, entendeu? Minha ideia é morar lá uns 3 meses. Né? Ele gostou da ideia. Aí agora, com esse conflito, falei com ele, né? Tentar agilizar por aí para lá, né? Como é que eles poderiam ajudar, né? A questão da entrada, que é muito complicado tudo. E mostrei para o Rodrigo. Ele respondeu assim, nesse momento é impossível entrar lá em Gaza, né? Por que eu falei disso? O sujeito é embaixador. Ele é diplomata, reconhecido internacionalmente pelos países que reconhecem a Palestina. Esse cara, ele não pode entrar no próprio país dele sem já autorizar. Olha que situação humilhante. Você ser um diplomata, estou falando num ponto máximo, né? Diplomata, mas qualquer Num nível cidadão mundial, né? Um diplomata. Qualquer cidadão, no imagina mundo. você. Você não pode sair do seu país, nem entrar no seu país, sem outro autorizar. Como assim, cara? Quem deu a esse outro país a autoridade e poder de controlar quem vai entrar no seu país? Se você pode ou não entrar no seu país. Você sendo uma pessoa comum. Imagina você sendo um diplomata. Para entrar no próprio país, na Palestina, o embaixador da Palestina no Brasil precisa da autorização de Israel. Porque Israel cercou toda a região da Palestina e controla quem entra, quem sai. Inclusive, infraestrutura, a alimentação, a energia, a água. Cara, ele tá muito errado isso há muito tempo, não é de hoje não, entendeu? Mas será que ele não tem um olhar de sobrevivência quando ele faz isso? Não, ele só me contou um fato, que ele não pode entrar sem já autorizar. Sim. É isso. Eu falo assim, no caso de Israel, quando ela coloca Rodrigo, imagina essas imagina você proibições. com 1,90 m, 100 quilos, brigando contra uma criança de 5 anos. A criança vai se rebelar contra você. Qual a chance que essa criança tem de te combater? Nenhum. Não, mas essa você criança tá quiser. jogando foguete em mim todo dia. Não, né? não é. Todo dia tá disparando foguete, A- tanto que eu tenho um Iron Dome pra me proteger A criança dos não joga foguetes. nada. A criança, quem joga é o que eu falei. A gente não pode colocar a Palestina como o Hamas. A Palestina não é o Hamas. O Hamas é um grupo terrorista. A Palestina não é o Hamas. Isso tem que ficar muito claro. Não, eu concordo. A Palestina não é o mas- Hamas. E o Hamas faz ações terroristas de Israel, e aí é o que eu falei. O grande erro, Israel responde atacando a Palestina inteira. É porque não tem uma solução fácil pra isso. Não, daí. não tem. Não tem uma solução fácil. Você tem que tomar medidas drásticas pra se proteger. Você né? tem que ser Porque, terrorista, pô, você tem que ser terrorista, igual os terroristas. É isso. não sei. Não, mas é isso. Quando Israel bombardeia hospitais, corta energia elétrica, sabendo que vai morrer, bebê que está na incubadora. Vamos olhar o outro lado. Sim. Bebês em incubadoras, gente na UTI, Israel corta a energia do hospital. Tem uns vídeos, cara. Israel bombardeou a Universidade de Gaza. Qual a necessidade de bombardear uma universidade?
Acabar com a produção de imaginando a minha conhecimento. casa, entendeu? Tipo assim, eu moro na minha casa e tem alguém que tá tentando invadir minha casa todo dia. Eu vou me proteger, Sim. né? Mas, de repente não tá mais eficiente mais eu me proteger. Porque eu levantei muro, eu coloquei cerca elétrica, eu coloquei câmera de segurança, eu tomei todas as medidas necessárias e agora mesmo assim os caras estão tentando entrar de outras maneiras, estão tentando matar minha família de outra forma. Vai chegar um ponto que eu vou virar e falar assim, porra, velho, eu vou destruir esse cara. É igual uma ameaça de morte, às vezes, sei lá, nesse cangaço aí que o cara vira pra você e fala assim, vou te matar. Se você não matar o cara vai te matar, velho. O teu raciocínio está equivocado em todos os sentidos. Primeiro, não é a sua casa sendo invadida. Você chegou no bairro e tomou o bairro inteiro e deu para aquela população que vivia naquele bairro um espaço menor do que o seu. Entendeu? Sim. Começou daí. Então você chegou, já tinha aquele bairro montado. Você é grandão, forte. Aí você é maior que todo mundo. Você pegou 80% daquele bairro, fez uma casa, uma mansão gigantesca para você, o resto vai ver ali agora. Aí você deixa que alguns que ficaram na parte menor entrem no teu bairro para poder trabalhar, não sei o que, lá. Só que você não gosta daquele povo, você quer tudo para você. Você cerca todo mundo. Agora é o seguinte, quem manda aqui sou eu. Vocês só vão ter energia, água, comida, se deixar. Cara, tem relatos, são fatos registrados. Inclusive reconhecidos pelo governo de Israel. E não é de agora não, de muito antes. Essa briga, assim, desde que o governo de Israel, desde que o povo de Israel, a nação de Israel foi instituída, né, em 1948, né? Daí data você nunca vai me acertar. Que vem essa confusão, mas a briga entre palestinos e israelenses é milenar, né? Entre árabes, né? Sim. E israelenses é milenar. Que assim, isso é reconhecido pelo governo de Israel, de chegar containers com alimentos para abastecer a Palestina, chegar no Porto de Gaza, que é controlado também por Israel, e o governo de Israel deixa lá, parado o container, até estragar a comida. Pô, tem vários caminhões parados lá na fronteira. Não, isso hoje, eu tô falando de antes do conflito. Mas isso ainda continua, você entende? O grande ponto é o seguinte, eu teria que te falar, em relação a Israel, é o que eu falei aqui, Israel tem todo o direito de se defender e de atacar o Hamas. O Hamas, não o povo palestino inteiro, cara. Você falou assim, eu imagino a minha casa, né? Você imagina a sua casa israelense. Imagina a sua casa palestina. Você sendo palestino, você tem lá a sua família, seu filho, sua esposa, seus filhos, e você é contra o Hamas. Você não tem nada a ver com o que o Hamas fez. Você está aí tocando sua vidinha ali, na sua, vivendo, não sei o quê. Já vive em condições subhumanas, porque já não deixa a estrutura da Palestina ser independente. E aí você é contra o Hamas faz um atentado em Israel, e Israel responde detonando toda a tua vida, teu povo, tua cidade, tua região. É isso, cara. A faixa de Gaza já tinha que ter tido ajuda quando teve a eleição, que depois que o Hamas ganhou, matou todo mundo ali. Matou os oponentes tudo. É mesmo quando tem uma eleição aqui no Brasil, o PT ganhar e depois matar todo mundo aí, agora eu vou essa outra se tivesse só prendido, tá tudo certo, mas matar já... Mas essa também é outra versão que não é real. Não é? Não mataram todo mundo, não. Eles mataram alguns líderes adversários da oposição, mas não todos, até porque senão não ficava ninguém, né? Teve uns que fugiu. Não, teve gente, inclusive, que... quem não concordava não, mas com o Hamas vou morreu. falar. Teve gente... Não dá pra passar pano. O cara vai lá, mata um, manda prender o outro, e mata um, manda prender o outro. Sim. Cara, você apagou a chama. Sim, mas acabou sua concorrência. Mas é o que eu falei. O Hamas é um grupo terrorista. Uhum. Não me surpreende o Hamas ter ações terroristas. Eu só estou dizendo o que aconteceu. Não mataram todos. Até porque alguns da oposição, né? Até por interesse político e de sobrevivência, passaram a apoiar o Hamas. Do lado do Hamas, também teve, morrer. exatamente, também teve isso, né? Mas é o que eu falei aqui no começo, cara, repetindo sempre. O Hamas é um grupo terrorista. E de um grupo terrorista, a gente espera ações terroristas. Não me surpreende o Hamas ter ações terroristas. Não me surpreende se for real o relato do governo de Israel de que o Hamas cometeu estupros coletivos quando fez o atentado lá, com reféns. Isso aí não é surpresa, é um grupo terrorista. Agora, para mim, o que é assustador é um governo estabelecido
uma das maiores potências bélicas do mundo hoje, Acho que é a quinta. responder bombardeando um povo inteiro, cara. Você viu Matando homens, mulheres, crianças, bebês. Isso eu acho grave. Você viu alguns repórteres, jornalistas que falaram que foram convidados pelo governo israelense para ver um vídeo das GoPros que foram que os Recuperados caras os vídeos. pegou na roupa dos caras do Hamas que morreu dentro de Israel. Você viu esse negócio? Não vi, não. Que colocaram os jornalistas assistindo, tipo, 40 minutos de vídeo Só de tragédia. tudo que foi filmado Só. pelos caras do Hamas, filmado tanto no celular quanto Sim, na sim. GoPro dos caras que tava no peito com GoPro. Isso aí, Rodrigo, um bom jornalista, e nessa parte eu me considero um bom Claro, jornalista, eu também considero. se eu estivesse nesse lugar, eu iria para essa coletiva, iria ver as imagens e depois diria assim, agora, governo de Israel, me mostra as imagens de vocês atacando eles, atacando a Palestina. Eu quero ver os vídeos que vocês estão fazendo, porque com certeza estão fazendo vídeo, Sim. de vocês atacando a Palestina. As bombas caindo em hospitais, em universidades, em mesquitas. Eu quero ver as imagens dos soldados de vocês em terra atacando o povo palestino. Vocês têm isso para mostrar? Se não tiver, então para mim não tem matéria. A matéria eu quero ver os dois lados, entendeu? A Cê diferença falou. dessa guerra agora é que tem muito material, né? É o que eu falei. Idiotas. É o que eu falei. Tem muito vídeo circulando Eu falei. aí. Israel tem o poder na mão. Eles divulgam o que eles quiserem, inclusive essas imagens que você falou. Mas aí quem tá na Palestina, cara, as pessoas estão lá. Cara, tem um vídeo aqui, cara, deprimente, velho. O que É um cara em Gaza, mostrando um pouco tempo depois de um ataque aéreo de Israel na Palestina, ele mostrando uma área gigante assim, de crianças, jovens, mortos. Tem um menino que na imagem aquele criança deve ter acho que uns 6, 7 anos, 8 anos no máximo. Um menino morto, sabe assim, todo ensanguentado. Tem um vídeo, uma menina de uns 10, 12 anos, toda ensanguentada, gritando, chorando, sabe, desesperada. Meu irmão. É assustador. Os vídeos que eu vi também do Hamas lá em Israel, os caras botando fogo em corpo depois de morto, tirando em cachorro. Você pega. Tem um vídeo de um pessoal no bunker, inclusive teve um brasileiro que sobreviveu dentro de um bunker, que ele fingiu de morto ali, porque os caras entrou e metralhou todo mundo no bunker e o cara fingiu ali e Mas é o que eu falo. Deus tocou ali. É o que eu falo e repito sempre, velho. De um grupo terrorista, a gente espera são os terroristas, né? Sim. Então não me surpreende o Hamas ter essas atitudes assim, grotescas. Agora, o que é assustador é uma nação estabelecida, muito poderosa militarmente, economicamente, sair dizimando a população inteira, cara. Mas eu vou te falar, Cléster, e assim, quando você fala de um grupo terrorista, né, a gente tem que pensar que é, tipo, bem próximo do pior que o ser humano é, quando ele é um terrorista. Sim. Ele tá bem próximo do pior que a gente Sim. pode ser. Isso é um terrorista, né? É um rato, ele consegue se multiplicar e você não consegue achar essa pessoa. E aí, entendendo que que eu acho que tá errado, qualquer excesso para mim, principalmente quando você tem capacidade de resolver de outras formas, e você abre mão de resolver um conflito desse com menos força, com menos ação, cara, aí um pouco do que o Cabeleira falou passa a ter uma certa razão, que é o seguinte: independente de quem tá de cada lado, quando você vê, e aí eu vou te falar assim, como sangue, como nação, você cria numa outra, um efeito reação de resposta muito mais agressivo. Eu não estou justificando que o que Israel está fazendo está correto, mas eu estou te falando que esse estímulo vem de contra-resposta ao que eles estão sentindo também. Você percebe? Assim, hoje todo mundo que é palestino é Hamas. Nem E sei aí- se todo mundo mas enfim. A grande maioria. A grande maioria tá. Até porque é a defesa, é a força que eles têm. Se eles não se apoiarem isso, eles não têm mais Por nada. exemplo, aqui em São Paulo, todo mundo que Mas- é palestino é Hamas. Mas você percebe contra que Israel, né? quando você sofre reiteradas torturas e agressões como um terrorista tem a capacidade de fazer, até a sociedade começa a aceitar e a pedir ações com mais força. Mas, Albertinho, a questão é o seguinte. Você entende? A própria população sim. está sendo contaminada Mas vê pelas só, atitudes do É terrorista. o que eu falei aqui quando o Rodrigo falou eu penso na minha casa e as pessoas invadindo. Não, sim. A origem é o oposto.
A origem da Entendo questão, totalmente. a origem da questão não é a Palestina atacando Israel, Mas é o oposto. O que eu te falo é que Tudo a começou- visão da tudo população começou- é outra já. A origem é Israel há décadas ferrando o povo palestino. Israel cercou a região da Palestina e controla tudo, controla a comida, a água. Imagina você, o que você falou, o exemplo, tua casa. Imagina você ter a sua casa, você só vai ter energia, água, alimentação, trabalho, se o teu vizinho, que tem uma mansão gigante que está te cercando todo, deixar. Deixar. Sim. Na hora que esse cara quiser, ele corta a tua energia elétrica, tua TV a cabo, teu Wi-Fi, tua alimentação, tua água potável, corta tudo. Sim. É assim. É assim que o povo palestino vive há décadas. Não é de agora isso, entendeu? É porque E lembrando tem- que eu falei aqui no começo, aquela região inteira antes era Palestina. Depois do Holocausto, quando os judeus voltaram para aquela região, tudo ali era Palestina. Foi quando os palestinos receberam os judeus. Pô, E se você conversa com um judeu, eles falam que aquilo ali tudo era Judéia, há 4.000 anos atrás, que era filho de Abrão, filho de Jacó, pai não sei o quê, não Então, sei o quê. essa parte religiosa é bem interessante. Ah, Porque é o seguinte, o povo de Israel, se a gente for falar hoje, né? A nação árabe muçulmana e o povo de Israel, eles têm a mesma origem. sim. Né? Inclusive a questão, É o mesmo povo, né? a questão religiosa. Eles creem no mesmo Deus. As pessoas às vezes não entendem, é até bom explicar isso. Alá, né, que é do muçulmano, né? Alá não é uma outra entidade. Alá é apenas a palavra Deus em árabe, como God em inglês, né? Então, quando o árabe fala Allahu Akbar, que significa Deus é grande em árabe, ele está se dirigindo ao mesmo ser espiritual, mesma entidade espiritual que eu sou cristão, que nós cristãos e os judeus se referem quando pensam no Deus Criador. É o mesmo Deus do povo muçulmano, não é outra entidade. Os profetas é que são outros. Alguns, outros até são os mesmos. Abraão é patriarca das 3 religiões maiores do mundo, né? Que são cristãos, israelenses e muçulmanos. É o mesmo patriarca, Abraão. Abraão teve Isaac, filho de Abraão, Isaac. Isaac teve Jacó. De Jacó foi que saiu as 12 tribos de Israel, os 12 filhos que ele teve. Inclusive, um desses filhos era Judá, de onde vêm os judeus, né? E aí, a Bíblia conta, e aí vai entrar numa parte da Bíblia, né? Que, assim, alguma parte da Bíblia é fé, outra parte é história, né? A Bíblia conta que Abraão teve 2 filhos, Isaac e Ismael. O primeiro filho foi Ismael, que, segundo a Bíblia, a esposa de Abraão era estéril, Sara, não podia ter filhos. E aí, como era muito comum naquela época, o cara pegava uma concubina para ter filhos, porque aquelas populações era muito importante ter muitos filhos para poder ter mais gente, produzir para trabalho, para conquistar territórios e tudo mais. Então, Abraão pegou a concubina lá dele, teve um filho que é Ismael, né? Só que existia uma promessa de Deus de que Abraão seria pai de uma grande nação, né? Só que a mulher dele era estéril e tinha ali o outro, né? O menino que era filho da concubina. Digamos assim, um filho bastardo, digamos assim, né? E a Bíblia conta que, por um milagre de Deus, Sara conseguiu ter um filho depois. Abraão já velho, Sara tem um filho que foi Isaac, né? Que aí é o filho que a Bíblia fala como fosse o filho da promessa, né? Então Abraão teve esses 2 filhos, Isaac e Ismael. Depois teve outros, mas assim, Isaac e Ismael. Quando nasceu Isaac, o filho da esposa legítima dele, teve uma briga da esposa legítima não querer mais que a concubina ficasse lá com o filho dela, porque ia ter de separar a herança para os 2 e tudo mais. Ela ficou também ciumada, né, tudo mais. Então ela obrigou Abraão a mandar a concubina embora com o filho dela. E aí a concubina pegou Ismael, o filho dela, e foi embora. Isso é história, né? Aí entra a parte bíblica, né, da fé. A Bíblia conta que quando a concubina estava indo embora com Ismael, o filho dela, um anjo apareceu para ela e disse que ninguém jamais poderia acabar com o povo dela, porque também era herança de Abraão. Mas aí tem uma profecia. Cara, esse texto foi escrito há mais de 1000 anos.
E aí aparece o anjo dizendo que os descendentes de Ismael e de Isaque vão viver para sempre em conflito. Sempre estarão guerreando um contra o outro. E os descendentes de Ismael são o povo muçulmano, os árabes muçulmanos, e os descendentes de Isaque é o povo de Israel. Isso está na Bíblia. Então a própria Bíblia, para quem crê, né, diz que eles vão Conflito viver para eterno. sempre guerreando, né? E aí, cara, tem a questão religiosa. O muçulmano, por exemplo, o muçulmano, ele crê em Jesus. A gente falou aqui sobre isso com a Hannah uma vez, né? É isso. O muçulmano crê que Jesus foi um grande profeta, diferentemente do judeu. O judeu acha que Jesus não foi ninguém, ou que talvez nem tenha existido. O judeu até hoje espera a vinda do Messias, né? Do Filho de Deus, né? Então, para o judeu, Jesus, no qual nós cristãos acreditamos, não foi ninguém ou nem existiu. O muçulmano, nesse ponto de vista, o muçulmano é até mais próximo do cristão do que o judeu, né? Porque o muçulmano crê que Jesus foi um grande profeta, um homem que operou grandes milagres e tudo mais. E tem um respeito enorme, né, por Jesus. O judeu não, o judeu acha que Jesus não foi ninguém, ou que talvez nem tenha existido, né? Ou se existiu foi só um ser humano normal. um picareta que quis tomar para si a postura de Messias de Deus, né? Caraca. Cara, então, se tá... E eu acredito na Bíblia. Se tá na Bíblia, não adianta muito a gente tentar entender o início, o meio, o fim dessa situação. Do ponto de vista Ela religioso... tende a crescer sempre. É o que você falou, assim, para quem crê na Bíblia, do ponto de vista religioso, isso aí não vai ter solução nunca. Agora, É difícil, né? agora, como a gente aqui está falando de questões Políticas terrenas, também, né? É o que eu falei aqui no começo, cara. Israel tem força e tem inteligência militar para... Se eles controlam tudo em Gaza, eles poderiam entrar em Gaza por terra e pegar só a galera do Hamas. Os líderes do Hamas, porque assim, se você pega um movimento, qualquer um que seja, a gente usou aqui o exemplo de Palmeiras e Corinthians. Você quer acabar com a torcida organizada, você prende os líderes. Acabou. Porque sem comando, qualquer grupo enfraquece. Então, se Israel invadisse Gaza por terra, que é o que eu acho que deveria ter sido feito, invadisse Gaza por terra e saísse caçando, como eles já fizeram, já pegaram um monte de líderes do Hamas, e fossem prendendo os líderes do Hamas, ou matando, executando como quisesse, mas só os líderes do Hamas. E aí, nessas operações, poderia até ter algum efeito colateral. Você descobre que tem uma célula grande do Hamas, como tem também essa história, que não há comprovação disso, mas o governo de Israel falou que tinha um quartel-general do Hamas embaixo de um hospital. Foi por isso que bombardearam o hospital. Tem essa história também, que nada se comprova até agora. Mas se fosse isso, se em vez de jogar uma bomba, fosse por terra, invadir o hospital, e alguns médicos ou pacientes que são simpatizantes do Hamas fossem reagir, eles matassem, até isso eu concordava. Que eles estão fazendo uma operação para pegar o Hamas e tem gente colocando contra. Aí você vai matar um ou outro porque tá... Agora você joga bomba, velho. Mas o Cléster, eu falo isso o cara não quer perder ninguém do exército dele, né, cara? Desde o primeiro momento da guerra. Vida ali do lado a força que Israel tem e é conhecida pelo mundo militarmente... Mas guerra, Rodrigão? É guerra você vai perder força, velho. Não, e ele tá perdendo muito mais. É por isso que é massacre, não é guerra, é massacre. E ele perde muito genocídio. Isso. Não é guerra, é genocídio. Não. Ele tem capacidade de entrar lá com percas, claro, porque sempre que você for imaginar que você vai entrar em uma guerra, você tem que imaginar que perca, vai haver perder, morte, os caras tá no túnel ali, velho, tá tudo enterrado ali. Mas ele tem, pelo menos, a obrigação moral de tentar essa primeira investida. Tinha que ser, cara. Indiscutivelmente. Por terra, você fala? Cara, com o mínimo de baixo possível. Eu concordo 100% com o Cléster. Você vai lá e joga uma bomba. Mano, a guerra nos dias de hoje já Rodrigo, não é aceitável. Isso é o segundo onda que eu falei. É crime de guerra. Sim. É a tal da punição coletiva. É o exemplo que eu dei. Vocês vão concordar. Você consegue imaginar o PCC faz uma ação terrorista na Argentina, a Argentina responde bombardeando o Brasil ou São Paulo toda. Não tem lógica. É o que eu falei. Se fosse um grupo americano, ou vamos usar a máfia italiana,
Hamas italiano invade Jerusalém e mata 200. Israel não quer bombardear a Itália, nunca. Primeiro porque sabe que se fizesse isso, a resposta ia ser muito forte. Claro, claro. Né? Eles fazem com a Palestina, primeiro, porque eles podem, né? A Palestina está na mão deles, eles cercam a Palestina inteira, então eles podem fazer o que quiserem lá. Você acha que o Irã tem alguma responsabilidade nisso que está acontecendo? Cara, Irã e Síria são dois grandes inimigos de Israel, né? Sim. Sim. Inclusive, o Irã é um dos países que financiam o Hamas, né? São financiadores mesmo. Sim, do Hamas. sim. Então, assim, tem nesse sentido de apoiar o Hamas e, né, colaborar financeiramente com o Hamas. E, claro, bicho, qualquer coisa que vá afetar o povo de Israel, o Irã tem interesse, né? Assim como a Síria. Lá na Síria, inclusive, o fato de eu ter ido para a Síria já, eu ter o visto sírio, né? Na época eu peguei o visto sírio para ir para lá, isso aí pode até ser um impedimento de um dia se eu quiser ir para Jerusalém. Porque se você tem visto da Síria, você não entra em Israel e vice-versa. Como eu fui a trabalho, sou jornalista, pode ser que para mim não seja Vai problema. poder. Mas se você tem visto sírio, você não entra em Israel. Porque E se Israel você enxerga tem- e você se como você- um possível E terrorista. se você tem visto israelense, você não entra na Síria. Não, pelo simples fato de você ter visto do país que Escolheu é o seu time. um dos seus maiores inimigos, Não tem Exatamente. nada a ver, tipo, de achar que você é uma ameaça, você não vai entrar aqui. Até com visto de turista, isso pode ser complicado. No meu caso, como foi a trabalho, né? Visto profissional, Aham. eu fui cobrir uma guerra, talvez não seja problema. Ô, Cléster, você falou que você tem vontade de ir pra ficar em Gaza pra cobrir e encontrar a parte humana da guerra. O que é que você espera hoje ver? seria isso, Aham, né? O que Hoje você seria isso. espera encontrar num território desse? Bertinho, assim, até para mostrar, a gente tá aqui falando muita coisa de versões, né? Sim. Até para não ter versão. Eu tô lá, eu tô vendo, entendeu? Não vai ser a minha versão. Eu tô vendo aquilo, eu tô vendo o que aconteceu, entendeu? Os dois lados, né? Eu, como jornalista, como ser humano, eu sempre tendo a ficar do lado mais fraco. Eu sei, obviamente, que tem muita gente na Palestina que não é oficialmente do Hamas, mas que odeia Israel e quer destruir Israel. Sim. Até por tudo que eles passaram, né? Assim como também sei que tem israelenses. E, cara, eu não estou dizendo que são pessoas más. São pessoas que, pelo que passaram durante toda a vida, do que ouviram, a gente é resultado do que a gente viveu e aprendeu a vida toda, né? Se você cresce ouvindo o povo de Israel é nosso inimigo, o palestino é nosso inimigo, você vai crescer com isso no seu coração e vai ter esse ódio, né? O Mandela dizia uma coisa linda, né? Que ele dizia que ninguém nasce odiando ninguém, né? Você aprende a odiar. E se você aprende a odiar, você também pode aprender a amar, né? A Mandela dizia isso, é muito bonito. Mas assim, se você tem isso no seu coração, de que aquele povo é seu inimigo, você vai, né, crescer com isso lhe alimentando. Então eu sei que tem muita gente na Palestina que, mesmo sem ser do Hamas, mas tem esse ódio incutido, né, contra o povo de Israel e vice-versa. Então, assim, eu estar lá seria muito, muito importante para mim, como jornalista, para fazer o que eu fiz na Síria, né, de contar o que de fato está acontecendo, um olhar isento, né, porque, como eu falei, mesmo que eu sempre fique do lado mais fraco nessas situações, eu sei que muitas vezes o mais fraco não é santo, né? Não é, você vai Exatamente. olhar o seu ponto de observação ali. Então, pronto. Agora, por exemplo, no meu livro da Síria, No Dia de Inferno na Síria, cara, eu tenho muito orgulho desse trabalho porque nesse livro eu mostro todos os lados do conflito, né? Eu mostro pessoas contra o governo, o que elas passaram. Eu mostro pessoas do governo, o que estavam passando. Tem, e sempre, como eu falo, nomes reais de todo mundo, inclusive fotos de muitas pessoas. Eu mostro profissionais que não estão nem de um lado nem do outro, que não, a vida está sendo destruída por causa da guerra. Como a guerra afeta a vida das pessoas, entendeu? Tem uma história bem interessante de um sargento do exército sírio. O cara não é rebelde. O cara é sargento do exército sírio. O cara me contando
que muitas vezes, né, no fim do dia, já no alojamento, né, assim, os grupos saíam para a guerra e voltavam para o quartel à noite. E é como tem hoje, né, lá na Palestina. O povo de Homs, né, porque Homs era a terceira maior cidade da Síria, cerca de 2 milhões de habitantes, antes da guerra, né? E a população quase inteira de Homs era contra o governo, né? O governo ditador, tudo mais, a questão da violência, da guerra. E aí, muitas bases do grupo rebelde, né, do exército rebelde da Síria, né, era lá em Homs. Então o exército da Síria, né, cercou a cidade de Homs, basicamente era isso. Cercou a cidade de Homs e era bombardeio dia e noite. O curioso é que é muito parecido com Gaza, porque até a população, o tamanho é quase o mesmo, né? Cerca de 2 milhões de habitantes. Milhões. E o exército sírio cercou a cidade de Homs, só entrava e saía quem eles queriam. Eu, para entrar em Homs, eu tive que passar por várias barreiras militares, mostrar passaporte e tudo mais. E o discurso é que assim, a gente está só atacando terroristas. E não era, né? Muitos inocentes morreram em Homs com ataques do governo. E aí, mesma coisa de Gaza, né? Que a gente está aqui falando. E aí, esse sargento do exército da Síria, deixar bem claro, não é um sargento rebelde, é um sargento do exército da Síria, me contou, e esse cara me disse, não foi que alguém ouviu falar, entendeu? Que no fim da noite, quando os grupos voltavam, né, das operações, muitos colegas dele do exército chegavam com um relógio de ouro, com roupas, com joias, que tinham roubado das casas que eles invadiram. Espólio de guerra. Não é nem guerra, porque é povo, né? Eles não estão bombardeando. Não é que eles iam guerrear contra o exército rebelde. Era pegando das pessoas. E muitos deles se gabando que tinham estuprado, violentado meninas, mulheres. Chegavam nas casas, aí tava lá o cara, um comerciante. O cara não é guerrilheiro. É um comerciante. Só que o cara tá em Homs. Então, na cabeça dele, o cara tá em Homs é inimigo. Mata todo mundo, entendeu? É o caso de Israel e Palestina. Aí o cara matava o homem, estuprava as meninas, as mulheres, depois matavam e roubavam o que queriam. E quem me contou isso foi um sargento do exército da Síria, não foi uma pessoa do grupo oposto, entendeu? Então, cara, quando você tá nesses lugares, você Você acha que ele traz... tava meio deturpado quando te contou isso? Não, tava bem tranquilo. Surtou, Ele não tava- surtou não. com isso, não? Não, ele tava triste, tava preocupado, ele tava muito tenso. O nome dele era Yassin, o Foi sargento. tipo de uma confissão, pô, vou confessar. Não, ele isso. tava triste, preocupado, porque inclusive ele era casado, a mulher dele estava grávida, em Alepo, que na época não estava nem a guerra, não tinha nem chegado em Alepo ainda, e ele triste, chateado, porque estava longe da mulher dele grávida, e ele ali, ele nem viu isso, né? Os caras contaram para ele, que ele era um cara mais da parte administrativa, né? Ele não ia para a zona de conflito. Ele ficava mais ali articulando compra de material, equipamento, logística e tudo mais. E ele horrorizado contando isso, os caras se gabando porque tinham estuprado meninas de 12, 13 anos, entendeu? Então, assim, quando você está nesses lugares, você tem os olhos e os ouvidos abertos e você quer enxergar a verdade, você traz coisas interessantes, você vai ver coisas interessantes, entendeu? Agora, se você vai já com um olhar enviesado para mostrar só um lado ou outro, aí não adianta. Porque você vai ter só mais do mesmo, né? Vai ter só a visão de um lado ou do outro. E aí, assim como eu tenho o relato desse cara, desse sargento do exército da Síria, eu tenho o relato de um funcionário que virou meu amigo, inclusive Fadi Maruf. Até hoje a gente tem contato. Ele é meu amigo pelo Facebook, faz tempo que eu não falo com ele. O Fadi, funcionário do governo da Síria. Funcionário do Ministério das Comunicações. Eu conheci ele por isso, né? O cara trabalhava no ministério que cuidava da nossa área, de jornalismo e comunicação. Eu conheci o Fadi quando eu saí da prisão. Depois foi solto da prisão, me levaram, o governo me levou para Damasco, a capital, e eu conheci o Fadi lá. O Fadi mora num bairro que a maioria dos moradores são funcionários públicos, ou seja, trabalham para o governo. E aí tem foto no livro, cara, da casa dele, o prédio que ele morava. Né? Que ele mora, não sei se mora até hoje.
uma ação terrorista, né? Pararam um carro na frente do prédio dele, cheio de bombas, e foram embora. Esse carro explodiu. E aí as fotos do apartamento dele, cara, tudo destruído. Graças a Deus que na hora da explosão não tinha ninguém em casa. Mas ele é casado, tem 2 filhos pequenos. Aí tem a foto do quarto do filho dele, tinha um beliche, os meninos, o beliche destruído, a parede caiu. Se fosse um horário que as crianças estivessem em casa dormindo, ele poderia perder os 2 filhos. E aí, por que eu acho legal mostrar isso no livro? Porque eu estou mostrando que não tem santinho nessa história, né? Só que a diferença do poderio é muito grande, né? O governo destruiu. Cara, se vocês procurarem as imagens da cidade de Homs, até vale a pena depois vocês pegaram para colocar quando for mostrar o programa. Irmão, é uma coisa assustadora, cara. Parece filme, não parece real aquilo. Imagina uma cidade de quase 2 milhões de habitantes totalmente destruída, bombardeada, prédios grandes, comércio, indústria, residências, assim, tudo destruído. Mas Gaza tá toda destruída. Gaza está sim, exatamente, mas não está ainda como chegou, como Homs ficou. Ainda tem alguns prédios em Gaza lá, mas Homs, assim, é uma coisa assustadora. Porque em Homs durou muito mais tempo do que está hoje em Gaza, né? Mas aí que eu falei, a diferença da força, né? O grupo terrorista vai e coloca um carro com bomba e destrói parte de um prédio. O governo da Síria vai e destrói uma cidade com 2 milhões de habitantes. É o que a gente falou aqui. O Hamas vai e faz um ataque que mata centenas em Jerusalém. O governo de Israel faz um ataque que mata milhares e destrói a cidade inteira, entendeu? E essa diferença da força é que é preocupante. Você fala, é o uso desproporcional, né, da força. Não tem como. Até porque, repetindo sempre, né? O Hamas é um grupo terrorista. Então, natural que eles tenham atitudes terroristas. Você não vai me ver defender nem passar pano no Hamas. O Hamas é um grupo terrorista. E de um grupo terrorista você espera ações terroristas. O governo de Israel está tendo atitudes terroristas. É isso. Agora você tem um grupo terrorista com, não sei, 10 mil integrantes é uma coisa. Você tem um grupo terrorista com um governo com uma das maiores potências bélicas do mundo, né? Mas, não dá mesmo. Porque é o seguinte, é o que eu te falei, não é defender não, pra mim é 100% errado. Quando você começa isso, eu te falo assim, que é o lance da bomba, não dá pra mensurar, porque eu te falar assim que a atitude dos soldados, aí você descreveu já do que o sargento relatou, que soldados entravam lá, estupravam mulheres, né, e pegavam um relógio de ouro e levavam embora. E não era. E matavam as pessoas. Matava as pessoas. Desarmadas. Mas você entende? Inocentes. O sargento que estava ali no topo, ele não era complacente com isso. Ele nem queria que isso acontecesse, entendeu? Não. Porque tem pessoas boas dos dois lados. Do governo ir lá e jogar tem pessoas, exatamente. Tem pessoas boas dos dois lados. Ninguém eu acho que a grande maioria é boa. Você entende? Né? Assim, eu te falo assim, lá na Palestina, você vai pegar lá, mano, são 2 milhões de pessoas. Robertinho, eu fiquei preso. 1 milhão vocês sabem da minha história, cara. Uhum. Eu fiquei preso 6 dias numa cela, num presídio. Até hoje não sabe, né? Porque foi preso. Nunca me disseram. Eu imagino que é porque eu estava em Homs, né? O governo não queria. O governo me deu o visto para ir para a Síria, cobrir a guerra e não queria que fosse para a guerra. Queria que eu ficasse em Damasco, mostrando o que eles queriam, entendeu? Mas o que eu queria falar? O brasileiro é muito pouco informado, né, sobre várias questões. E muito sobre a questão religiosa, espiritual, né, da questão, você falando de muçulmanos. O Brasil, muitos brasileiros cristãos, inclusive amigos meus, acham que Alá é outra entidade, que o muçulmano adora uma outra entidade. Eu tenho que dizer para o cara, Alá não é outra, Alá é o mesmo Deus no qual a gente acredita. Inclusive na Bíblia fica muito claro isso. Que os muçulmanos descenderam de Ismael, que eu falei aqui antes, que o patriarca do muçulmano é Abraão. É o mesmo patriarca da nossa religião. O Deus que o muçulmano crê é o Deus que criou o céu, a terra, essa coisa, né? Então, assim, só que muitos brasileiros, cristãos, evangélicos principalmente, veem o muçulmano como inimigo. Por quê? Porque tem grupos terroristas muçulmanos que destroem o World Trade Center, que matam cristãos, que são radicalistas, são extremistas, entendeu? Isso tem, como tem em todas as regiões, em todas as áreas da vida.
nós cristãos, a gente não pode se gabar de ser bonzinho, não, cara. É só ver um pouco da história. Idade Média, os cristãos mataram todo mundo que não era cristão. Inclusive, quando Portugal, Espanha invadiam os territórios para colonizar, uma das coisas que eles faziam era colocar a fé deles sobre a fé dos outros, né? Então, assim, a Cruzadas mataram milhões de pessoas no mundo todo, né? Barbárie, né? Então, assim, então cristão não pode querer dar uma de bonzinho também, não, né? E eu sou cristão, então eu posso falar, né? Mas tem essa visão errada de que o muçulmano é terrorista. Não é, né? Eu fiquei 6 dias preso numa cela, num presídio, com mais de 20 presos comigo, todos muçulmanos. Perguntaram a minha religião lá dentro, eu falei que era cristão. Em momento algum, ninguém foi agressivo comigo, me respeitaram. Lá teve um momento que eu estava muito angustiado, triste pra caramba, assim que eu entrei na prisão, que eles foram fazer a oração. O muçulmano, ele faz 5 orações por dia, né? Eu tinha acabado de entrar na prisão, não era amigo de ninguém ainda. Já tinham perguntado, né, quando eu entrei na prisão, tem uma coisa curiosa que eles ficaram querendo saber quem eu era, né? Eu sou de ascendência italiana, tem essa cara, né? Rosto fino, narigão, não sei o quê. Que também parece um muçulmano. Parece árabe também, né? Parece. Porque os muçulmanos tomaram conta da Itália, assim, ali, né? Da Europa um tempo, né? Então, por isso que tem tanto italiano com essa cara que parece árabe também, né? Os mouros, né? Mas enfim, aí eu cheguei lá, acharam que eu era árabe, né? Aliás, foi uma coisa legal que rolou comigo na Síria. Quando fui cobrir a guerra, eu fui, né, de propósito, eu brinco muito isso, com a cara de árabe, né? De barba. Eu deixei crescer a barba, eu tava bem barbudo. E aí, cara, em todo lugar que eu tava lá, as pessoas falavam comigo em árabe, eu fingia que eu entendia. E aí, só sei falar salam aleikum, aleikum ali salam. Salam aleikum é o cumprimento árabe, né? Que quer dizer que a paz de Deus esteja com você. E sabia uma coisinha ou outra, aprendi a perguntar qual é o seu nome, né? Umas coisas assim bem básicas. Aí na prisão, eu cheguei lá com a minha cara de árabe, né? Aí os caras perguntaram de onde eu era, falei que era do Brasil, não sei o quê. E aí tinha um cara que falava inglês que meio que virou intérprete, né? Os caras perguntavam em árabe, ele traduzia, respondia assim, vai conversando. E aí, uma das perguntas é se eu tinha religião. A primeira pergunta foi assim, o cara falou, você tem religião? Eu falei, tenho. Aí o cara, você é muçulmano? Eu falei, não. Você é o quê? Eu falei, sou cristão. Albertinho, isso fazia, acho que no máximo, 1 hora que eu tinha entrado no presídio. Ninguém era meu amigo ali dentro, cara. E eu não ia negar a minha fé em hipótese alguma. Aí eu falei que ele era cristão. Cara, em nenhum momento esses caras me agrediram. Ninguém foi violento comigo, pelo contrário, os caras cuidaram de mim, me confortaram quando eu estava angustiado. Pouco depois desse momento de eu falar que era cristão, eles foram fazer a oração deles, uma delas, né, do dia. E aí naquele clima que eu estava, né, cara, eu tinha acabado de ser preso, tinha sido torturado na noite anterior na delegacia, um inferno, cara, angustiado pra caramba. E aí os caras foram orar, e eu fiquei com muita vontade de orar com eles, né, para sentir aquela energia boa da fé e tudo mais. Mas eu pensei, cara, acabei de falar que eu sou cristão. Se eu for entrar no grupo de oração, capaz de dar uma confusão aqui, né? Mas eu pensei, cara, já tô aqui mesmo, né, velho? Uma confusão a mais, a menos, né? Não vai mudar nada, né? Aí entrei no grupo para orar com eles. Eles estavam em pé, né? Eu levantei assim, fui lá para trás assim, sentei no final. Eu tava no chão, levantei e fiquei assim no fim da fila do grupo. E aí um cara tava na frente, no grupo, tinha 2 caras na frente, né? Um deles olhou para trás, me viu entrar no grupo, aí ele esticou assim o braço, andou assim e pegou meu braço. Eu pensei que ele ia me tirar do grupo, né? Aí ele me puxou para frente, me colocou do lado dele e fez assim. Esse cara não falava inglês. E fez assim, né? Tipo, olha para mim e repete meus gestos, né? Eu sabia já um pouco, né, como é que era. Eu já tinha ido em vários países de maioria muçulmana, já tinha ido em algumas mesquitas, sabia. Eu acho muito bacana a relação deles com a religião. E aí, beleza, aí começou a oração, né? O líder fala uma frase em árabe, você repete, eu sabia lá um pouquinho já daquilo ali. Aí depois comecei a orar na minha cabeça em português, né?
E aí tem aquela parte da oração deles que você ajoelha, você se prostra no chão, né? Você fala, Allahu Akbar, que é Deus é grande. Eu fiz aquilo com eles. Beleza. No fim da oração, eu tava muito emocionado, né, cara, por tudo, né? E aí eu senti muita vontade de chorar. Mas não sei por que eu decidi que eu não ia chorar naquele lugar, entendeu? Aí eu trinquei os dentes assim, segurei o choro, mas eu senti, meu olho encheu d'água, né? Eu senti, mas não chorei. E aí, esses dois caras, o que tava na frente, que falava inglês, e o outro, que me puxou pra frente do grupo, esses dois caras me viram emocionado, vieram e me abraçaram e me confortaram. E naquele momento, ninguém era meu amigo ainda. Eu tinha falado que era cristão. E esses caras tiveram essa atitude de amor, né? De generosidade, entendeu? De acolhimento mesmo. Exatamente. E eu fiquei 6 dias preso. E os caras foram legais comigo. Foram corretos, generosos, amorosos. Quando eu saí, eles ficaram muito felizes. Celebraram a minha saída da prisão, né? Eles iam ficar lá. Se você fosse um judeu Eles lá. ficaram lá. Aí, meu amigo, era outra história. Aí era outra história. Assim como se fosse muçulmano numa prisão cheia de judeu, né? O que você acha que ia rolar? Eu tinha sido morto muito antes de chegar na prisão. Se eu fosse judeu, primeiro assim, eu teria sido morto na primeira barreira militar que eu Na cheguei. delegacia. Não chega nem em delegacia. Assim como se fosse um muçulmano, um palestino hoje, passar num grupo militar judeu, vai ser assassinado na hora. Isso não tem dúvida alguma. Se eu fosse americano, cara, eu acho que eu não chegaria nem no presídio. Americano. Eles odeiam os americanos. O povo árabe odeia americano. O ódio. Porque o árabe, porque o americano apoia Israel, entendeu? Sim. Assim como o Irã favorece e faz com o Hamas, Exatamente. os Estados Unidos fazem com Israel. Sim. O grande aliado de Israel é os Estados Unidos. Lá você chegou a ver esses checkpoints que eles falam que tem, assim, no território? Passei em vários. Você passou neles? Em vários. E é o pessoal morre nesse sempre checkpoint mesmo? Rodrigo, eu não sei, porque eu não vi isso. Você não viu? Mas, com certeza, se você chega num checkpoint desse, até porque, assim, quem vai para esse tipo de lugar sabe para onde está indo, sabe o que fazer, né? Se um americano, por exemplo, vai para a Síria cobrir a guerra, ele não vai fazer os caminhos normais como eu fiz. Porque ele sabe, primeiro, o governo sírio não vai dar visto de imprensa americana em hipótese alguma. Segundo, se desse e ele chega lá e ele for para uma região que ele não deveria ir, como eu fiz, né, vai ser morto, né? Então, assim, jornalista americano ou de países, né, próximos a Israel, que foram para a Síria cobrir a guerra, foram serviços de imprensa. Eu tinha essa decisão de que se o governo sírio não me desse o visto, eu iria entrar ilegalmente. Já estava também com isso articulado, né, de entrar de forma clandestina. Mas, felizmente, me deram um visto. Eu fui, entrei na Síria legalmente, não fiz nada errado, por isso que minha prisão foi uma coisa absurda. Não cometi nenhum crime para ser preso. Para mim, muito, muito claro, nunca foi declarado, como o Robertinho falou, né? Nunca foi exposto oficialmente o motivo da minha prisão. Mas eu tenho certeza que fui preso porque eu estava em Homs. O governo me deu visto para eu ficar só em Damasco. Eu tenho um colega jornalista aqui do Brasil que foi para a Síria cobrir a guerra. Ele foi um mês antes de mim, mas ficou só em Damasco. E aí, por coincidência, esse cara que eu falei aqui dele antes, o Fadi, que trabalha no governo da Síria, no Ministério das Comunicações, o Fadi me contou. Se você tivesse feito o que ele fez, não teria nenhum problema, você não teria sido preso. Porque ele entrou, ficou em Damasco, a gente todo dia... Aí, olha só, a gente todo dia ia com a van do governo, buscava ele no hotel, ia mostrar para ele a cidade, os lugares, não sei o quê. Bicho, eu não saí de São Paulo para fazer turismo em Damasco, né? Eu fui cobrir a guerra. Claro. Damasco fica a umas 2 horas de carro de Homs. Naquele momento, a guerra forte estava em Homs. Imagina, tem uma guerra em Campinas, você sai de Nova York, vai cobrir a guerra e fica em São Paulo. Você não cobriu guerra, né? E isso também é uma parada muito louca, assim, a noção de território que a gente tem de lá E é você totalmente só vê isso lá. diferente Exatamente, lá, né? Rodrigo. Por isso que nesses caras... Tipo, Homs é do que? Tamanho de São Paulo, assim? Se brincar deve ser bem menor, Não, é né? o que eu falei, Homs, antes da guerra, tinha cerca de 2 milhões de habitantes. É uma cidade do tamanho de Curitiba. Uma cidade grande. Cidade grande, cara. É grande. Desenvolvida, organizada. É grande, mas ao mesmo tempo é muito pequeno, Eu sempre né, esqueço, cara? vocês moram em
Uberaba, Araguari, Uberlândia? Araguari. É perto de Uberlândia, não é isso? Isso. Quantos tem em Uberlândia, habitantes? Ah, deve ter 1 milhão. ali, Pois é. né? Cidade grande. Sim. Imagina uma cidade o dobro de Uberlândia. É, não, é Mas ao grande. mesmo tempo é muito pequeno. Se Tipo comparar assim, com São Paulo. pô, você não quer estar em falando em Uberlândia guerra, sabendo é. que vai cair um foguete lá Sim. em algum lugar. Exatamente, exatamente. A probabilidade de cair na Exatamente. sua cabeça é muito grande. Você Comparando- vai comparando- É fazer- 1 em 1 milhão. Até mais, né? Não, Tipo assim, é muito um mais, em porque 300 vai mil, porque cair numa área sim, maior. sim. Comparando com São Paulo, é pequeno, mas assim, é uma cidade grande, né? 2 milhões de habitantes é uma cidade grande. Mas, e você só vai ver isso indo lá. Porque as matérias que chegavam aqui no Brasil pra gente, na época da Guerra da Síria, eram matérias puramente numéricas, estatísticas. Não tinha nenhum jornalista brasileiro na Síria cobrindo a guerra. Aí chegava a matéria aqui, um ataque do governo em Homs matou 150 pessoas. Aí tinha lá uma declaração do governo da Síria, uma declaração de alguma ONG, né, de direitos humanos, uma declaração da ONU e acabou. Era assim. Dia a dia era isso, cara. E ninguém mostrava o lado humano que eu falo, entendeu? Cara, como é que a guerra afeta a vida das pessoas? São seres humanos com sonhos, com amores, com família, com trabalho, com estudo. Eu já tinha pesquisado. Nem isso aí nas matérias. Eu já tinha pesquisado que Homs é uma cidade muito grande, muito desenvolvida, organizada, com universidade, com estádio de futebol grande, sabe? Com hospitais, com indústrias, com comércio forte. Uma cidade modelo, transporte muito bacana coletivo. Eu falei, cara, como é que a guerra está afetando foi as destruído pessoas? isso aí. Exatamente. Tudo. E eu queria ver isso, como é que é a vida. Vê só, eu falei aqui do estádio de futebol, né? Vê o tipo de relato que você traz como jornalista quando você vai para um lugar desse ver de verdade as coisas. Por isso que eu queria estar em Gaza hoje. O povo sírio, como quase todo o povo árabe, os homens adoram futebol, né? Tá vendo agora na Arábia pegando um monte o maior de jogador. investimento mundial Exatamente. financeiro é lá agora. Eles têm muito dinheiro, né? Então é fácil. Então o povo árabe, os homens gostam muito de futebol. Em Homs tem um estádio, não vou lembrar agora a capacidade, mas é um estádio grande. Acho que era tipo 50 mil pessoas. E tem 2 clubes de futebol em Homs, né? E tem campeonato nacional de futebol. Quando a guerra aconteceu, a guerra começou, né? A guerra da Síria durou anos, até hoje não acabou. Tá bem mais leve, mas assim, até hoje não é 100% finalizada. Mas quando começou a guerra, foi ficando mais intensa, naturalmente interromperam o futebol, né, do país, né? Parou o campeonato nacional. E aí, olha que coisa sensacional esse relato, cara. Eu conheci na prisão um cara que ele era taxista, o Walid. O Walid me contou, e sempre eu usando o Amar, que falava inglês, como intérprete, né? O Walid contou que com a guerra, a polícia e o exército todo foi para a guerra, né? Então não tinha mais policiamento na cidade. Prédios públicos não estavam, só alguns, né? Que eram base de, vamos supor, ministérios, secretarias estaduais que tinham policiamento. Mas o estádio de futebol, que é público, não estava sendo policiado, não tinha segurança. Então o que acontecia? Durante a guerra, centenas de homens iam para o estádio de futebol e ficavam jogando no estádio no qual eles iam ver seus times. E aí ficava 2 times, faziam a partida, acabava a partida, saíam os 2 times e entravam mais 2 times jogando, e ficavam jogando o dia todo até escurecer. E durante o jogo, quando dava a hora da oração, eles paravam para fazer a oração, porque assim, não tinha trabalho, né? Ninguém mais estava trabalhando, o comércio fechou a indústria, fechou a universidade, fechou tudo. Então não tinha mais trabalho, não tinha mais estudo, não tinha mais nada. Então os homens que podiam e que gostavam iam para o estádio jogar futebol. Imagina trazendo, torcida, imagina né? trazendo para o nosso mundo, tinha torcida, porque eles mesmos ficavam na torcida, né? Imagina na nossa realidade, tem uma guerra dessa aqui em São Paulo, e aí você vai para o Pacaembu, que você cresceu vendo o seu time jogar lá, ou em Belo Horizonte, vai para o Mineirão, jogando bola lá o dia todo. E a guerra lá rolando solta, caindo bomba, tiroteio, os caras jogando. Olha que história fenomenal, cara. Humana.
de mostrar como a guerra muda a vida das pessoas, né? O cara que falava inglês na prisão comigo, o Amar, ele era comerciante, ele era empresário. Ele tinha loja de roupa num shopping lá em Homs. Com a guerra, ninguém vai comprar roupa, né? Vai comprar comida, né? E aí, ele vendeu tudo que tinha, todo o estoque que ele tinha, vendeu para comprar comida, acabou o estoque que ele tinha de roupa. A empresa que vendia para ele não está vendendo mais, porque está na guerra. Então, o cara não tinha mais como viver. Ele casado. Aí, o povo árabe, o homem árabe, ele fuma muito. Os caras fumam o tempo todo. O que é que o Omar fazia? Pegava o carro dele, ia para o Líbano. De Homs para a fronteira com o Líbano, é tipo 1h30 de carro, mais ou menos. Ele ia para o Líbano, comprava cigarro, enchia o carro de cigarro e voltava para vender em Homs pelo triplo do preço. Porque, outra coisa, com a guerra, as empresas que abastecem a cidade de comida, bebida, cigarro, param de enviar suas coisas. Ninguém vai mandar o carro da Coca-Cola chegar lá para ser bombardeado, né? Aí ele vendia o cigarro lá em Homs, para ter como comprar comida. Só que isso é contrabando. Aí, numa dessas viagens, voltando para Homs, ele foi parar na fronteira e foi preso por contrabando, entendeu? Caraca. Então, esses relatos, você só tem quando tá lá. Você não vê essas histórias ficando aqui, pegando coisas de agência, ou ficando na fronteira. É por isso que eu queria ir para Gaza, para ver essas histórias, entendeu? Esse enfrentamento, você tem esse desejo, mano, esse fogo que você tem de ver a realidade, de entregar a imparcialidade, de viver esse momento. Igual você falou assim, é por isso que eu queria estar em Gaza hoje. Uma matéria vale mais que a sua vida. Mas, Robertinho, não é uma matéria, né, cara? Não é matéria, né? É algo bem maior, né? Se eu tivesse em Gaza, por exemplo, o livro, né, é uma coisa muito mais forte do que a matéria, né? O livro vai ficar para sempre aí, cara. O livro é um legado que vai ficar para sempre, né? Eles já falaram, né? Plante uma árvore e escreva um livro. Daqui a 20 anos, 30 anos, eu vou morrer e vai ter o livro aí, né, cara? Então, assim, não é só uma matéria, né? Se eu tivesse hoje em Gaza, além de fazer um livro, eu ia fazer documentário, fazer um monte de coisa. E não é só a questão do que vai render o meu trabalho, entendeu? Eu sinto que eu tenho... É meio piegas isso, mas é verdade. Eu sinto que eu tenho um compromisso assim, maior, sabe? Com a humanidade, sabe, cara? De usar meu trabalho para tocar as pessoas, sabe? Para mostrar a verdade do que está acontecendo no mundo, do que realmente interessa, das coisas relevantes, e tocar as pessoas. Porque... Outra coisa brega de falar, né, cara? Mas é sincero. Às vezes, cara, você mudar uma pessoa já valeu a pena, sabe? O risco, sabe? Você não tem noção da quantidade de gente que até hoje me manda mensagens dizendo que graças ao meu livro, Dias de Inferno na Síria, essas pessoas mudaram o olhar que tinham do povo muçulmano, sabe? Gente que tinha essa visão de que muçulmano é todo terrorista, é um povo truculento, violento, e vê que muçulmanos foram generosos, caridosos, amorosos com um cristão dentro da guerra, na cela. Bertinho, para aqueles caras... mais selvagem, né? A guerra é um momento ali na prisão, a minha única angústia era em relação à minha vida, né? Rodrigo, eu sabia que meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus amigos, estavam todos em segurança. Sim. O único risco ali era da minha vida. Os outros presos, além da angústia com a própria segurança, tinha angústia de saber que seus amigos, parentes, pais, irmãos, filhos, estavam no meio da guerra. Podia chegar uma notícia qualquer hora. Eu estava lá porque eu quis estar. Eu fui. Eles não tinham essa escolha. E esses caras, mesmo com tudo isso, esses caras foram corretos comigo, amorosos comigo, generosos, solidários. Que eu contei, cara, quando eu fui solto da prisão, foi uma das coisas mais emocionantes da minha vida. Eu chorei na hora que eu escrevi esse texto, na hora escrevendo. Quando eu saí da prisão, esses caras estavam na alegria. Eles estavam felizes de verdade, sabe assim? Porque eu estava indo embora. Só quem ia embora era eu, eles iam ficar lá. Eles estavam realmente felizes com a minha saída, entendeu? Você pessoas sabe se assim. alguém que estava na cela com você chegou a ser libertado depois disso? Eu sei. Foi uma coisa muito linda, inclusive, que aconteceu. Quando eu saí da prisão, eu troquei telefone com o cara que falava inglês lá dentro, né? Que virou meu irmão, o Amara. Dei para ele meu cartão, com meu celular e o telefone que eu trabalhava na época na Isto É. Fui pra guerra pela Isto É, né? A revista Isto É.
E dei para ele meu cartão com o telefone celular e o telefone da redação. Uns 3, 4 meses depois que eu saí da prisão, o telefone da minha mesa tocou. Eu atendi. E ele falou rápido, falou assim, Cléster? Aí eu falei, sou eu. Falei em português, né? Eu peguei, pronto? Aí ele falou, Cléster? Eu falei, sim. Aí ele repetiu, Cléster? Eu falei, sim, sou eu. Aí ele falou rápido, falou assim, Amarali. Não entendi. O nome dele é... Amarra o quê que você falou? Ele falou assim, Amarali. Aham. O nome dele é Amar Ali, Ali. o nome dele. Só que ele falou rápido, Amar Ali. Eu não entendi, eu falei, quem? Aí ele falou, Amar from Shúria. Eles falam Shúria, não falam Síria. Quando ele falou Amar from Shúria, aí eu falei, nossa, é o Amar, cara. Aí eu falei, Amar, meu irmão. Aí comecei a falar com ele, bicho, muito emocionante, muito emocionante. E a gente ficou se falando ainda com a frequência ali durante alguns meses. E depois perdi contato, totalmente com ele. Espero que ele tenha fugido e ido para outro país. Mas eu voltei a falar com o Amar. E aí, de lá, a guerra rolando, ele tinha sido solto já. Pô, sabe um negócio que eu fico pensando assim, você pegar, tipo, uma cidade igual Curitiba. Como que você tranca uma cidade igual Curitiba e fala assim, ninguém entra e ninguém sai? É até igual fácil, você né? pegar Gaza, assim. Como que você tranca Gaza, né? Que Foi o que Israel fez, né? relativamente menor, né? Bem menor que Curitiba, mas mesmo assim tá trancado e ninguém entra, ninguém sai. Só tem um lugar pra entrar e outro lugar. Na verdade, Gaza é praticamente o mesmo tamanho de Curitiba. Em população, né? Uhum. Em extensão é menor mesmo. Mas é fácil, né? Se você tem a força, né? No caso de Israel, tem até muros fechando, né? Sim, Gaza está na margem do Mediterrâneo, então pro mar não pode sair, que o mar quem controla é Israel. As fronteiras quem controla é Israel. Acabou, ilhou, fechou. Aéreo não tem. Não tem. Então fechou, é fácil. Para Israel é fácil fechar Gaza. Como foi para o governo sírio fechar Homs, entendeu? Muito fácil, muito fácil. Todo lugar que passava, cara, eu passei, ó, até ser preso, até ser detido, né, na rua, eu passei, não lembro agora se foram por 3 ou 4 barreiras militares. Todo lugar, cara. Você andava tipo 5 quilômetros, tinha outra barreira militar. Para cada região da cidade, pra você entrar em cada bairro, tinha barreira militar. É fácil controlar, muito fácil. Como que você vê quando... Mas só uma coisa que eu não respondi, perguntou Sim. se vale a pena, né, correr o risco, né? Cara, assim, primeiro, é correr o risco, né? Quando eu fui pra Síria, eu sabia que eu poderia morrer, mas poderia não morrer também, né? Se alguém dissesse, ó, você vai morrer com certeza, talvez eu não fosse, talvez. Mas, assim, é o risco. E, cara, é porque a gente não tem essa consciência, Albertinho. E depois da Síria, passei a ter muito mais essas consciências. Eu já tinha e depois passei a ter muito mais. A gente pode morrer, a gente vai morrer, né? A não ser que eu seja imortal, mas assim, todo dia que eu vou morrer um dia, certo? E a gente não sabe. E o ser humano tem uma questão muito louca, que é o seguinte. A gente sabe que vai morrer um dia, só que a gente vive como se nunca fosse morrer. Muitas vezes a gente deixa de tomar decisões importantes, atitudes importantes, porque, não, amanhã eu faço. Amanhã eu vou dizer à pessoa que amo aquela pessoa, amanhã eu peço perdão, ou peço demissão do emprego, ou acabo com meu namoro, meu casamento. E pode não ter amanhã, cara. Entendeu? Pode não ter amanhã. Depois da minha experiência na Síria, eu passei a ter muito isso em mente, sabe, cara? Eu sei que eu vou morrer um dia, certo? Não sei quando. Não sei se amanhã, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, ou hoje, quando for embora daqui. Mas eu sei que um dia eu vou morrer. Então, tendo essa consciência, eu preciso viver de verdade. Com integridade para comigo e para com os outros. E eu sempre digo o seguinte: viver de verdade não é viver na gandaia, tocando terror, fazendo tudo que quer, avacalhando. Não é isso. Viver de verdade é você viver com honestidade, com você e com os outros, entendeu? Sendo sincero nas suas relações, fazendo sempre o melhor que, assim que eu penso, fazendo sempre o melhor que eu puder fazer em tudo que chega na minha mão para fazer. E sendo correto, todo mundo que eu posso ser, entendeu? Tentando ser a pessoa melhor a cada dia, sabe assim? Aprendendo, cara, tem uma coisa que o ser humano tem muita dificuldade, que eu tenho buscado muito isso, sabe assim? Aprender a perdoar o outro, sabe, cara? Ser generoso, ser amoroso, tentar enxergar a visão do outro.
Então, cara, se eu sei que eu vou morrer, não sei quando, mas sei que eu vou morrer, eu preciso fazer as coisas com integridade, com correção, entendeu? E em relação ao meu trabalho, estar num lugar desse, entendeu? Por maior que seja o risco, para mim vale a pena. Pela experiência humana, sabe? E pela possibilidade de mostrar ao mundo algo que ninguém está mostrando, entendeu? A questão, no caso que a gente está falando aqui, da situação de Gaza, mostrar o que de fato está acontecendo, sem ser um conteúdo que está vindo do governo de Israel, nem que está vindo da Palestina, entendeu? Um conteúdo que eu estou vendo lá, né? Como que você vê aqui no Brasil, a hora que os caras politizam esse negócio? Cara, é patético, né, velho? É deprimente, é deprimente, é deprimente. Você tem de ter uma postura humana, velho. Assim, o que houve semana passada, né? Teve um encontro que alguns congressistas articularam com o embaixador de Israel e levaram Bolsonaro, sem avisar o embaixador Bolsonaro. E, cara, o que tem a ver Bolsonaro? O que é que Bolsonaro é hoje? Nada. Nada. Bolsonaro não é nada. Nada. É só para politizar. Não é hoje, não. Já tem anos que não é Sim, nada. nunca foi, mas agora oficialmente não é nada, né? O que é que tem a ver, cara? Aí deputados, congressistas brasileiros articularam um encontro com o embaixador de Israel para falar sobre a questão. Aí, sem avisar, a embaixador levaram o Bolsonaro, cara. Cara, é patético isso, né, velho? Patético, né? Até porque o Bolsonaro foi um presidente em vários pontos, mas do ponto de vista diplomático, medíocre, né? O cara não fez nada como um líder de Estado, né, na questão diplomática. Então, velho, assim... E do lado da Palestina, você tem alguma queixa contra essa Cara, politização também? Até porque a Palestina não tem o poder político, né? O que eu lembro, o que eu vi foi... Mas a gente vê, tipo, no Brasil, o pessoal abraçando a bandeira da Palestina. Não. A Palestina, sim. O PT... Você defender a Palestina, sim. Agora, você defender o Hamas, não. Fizeram uma imagem, cara. É o que eu sempre falo, Rodrigo. A gente tem que ter muito cuidado para diferenciar o que é Hamas e o que é Palestina, né? Sim, sim. Eu sou totalmente a favor da Palestina. Pró-Palestina. Do povo que está sendo assassinado lá. Não é guerra. O povo palestino não está na rua. Por exemplo, na Síria. O exército rebelde da Síria foi o seguinte, quando começou a guerra lá, né? Obviamente, parte do exército, os seres humanos, né? Vendo seus familiares, amigos sofrendo com ataques do governo da Síria, então cerca de 1/3 do exército da Síria se rebelou, saiu e fundou o exército rebelde da Síria, que é uma força militar com armas que atacavam, que respondiam ao ataque militar. A Palestina não tem isso. O povo palestino não está na rua armado, jogando bomba e brigando com Israel. Não tem isso ainda. Por isso que é genocídio. Então, assim, defender a Palestina eu sou a favor. Agora, não dá para você defender o Hamas. Quer dizer que o Hamas não é terrorista, que o Hamas só está defendendo. Não é. O Hamas é um grupo terrorista. Agora, a Palestina não é o Hamas, né? Acho que na Paulista agora, dia tem 4. políticos brasileiros de esquerda que se negam a tratar o Hamas como um terrorista. Sim. Para mim isso aí é um equívoco tão grande quanto quer dizer que Israel está só defendendo, não é, né? Acho que o nosso presidente hoje, o presidente Lula, o Lula fala contra o Hamas. O Lula já falou que o Hamas é terrorista. Ele falou que é terrorista? Mas eles colocam em defesa da Palestina. Sim. Acho que tem que assumir que é Cara, terrorista. o Lula, é o que eu falei, já falei várias vezes, cara. Acho até que já falam sobre isso, sobre questão política. Para mim não tem, assim, é muito claro. O Lula e o Bolsonaro são dois corruptos. Para mim isso aí não tem dúvida alguma, pelos fatos conhecidos. E eu não preciso daquela coisa, mas quando julgar e for condenado, eu digo que é. Eu não preciso que seja, eu conheço os fatos. Sim. Até porque os julgados também não muda nada. Tanto é que se for considerar, o que a justiça decide, hoje Lula é inocente, né? Não. Sim. Pela justiça, sim. Não, o ele Lula foi hoje condenado e o processo dele foi anulado. Sim, a então, sentença de inocente então, não, mas também não foi a sentença de condenação. Não, ele foi condenado, o processo foi A condenação dele foi anulada, então não existe mais. A condenação do Lula foi anulada. Então não existe. Não, isso é um fato, não é uma opinião, Robertinho. Não, mas sobre fatos é exatamente o que eu estou te falando. Então tá, o que é processo é nulo, então quer dizer que ele é inocente. O Lula foi condenado. Não, ele é descondenado. Não existe isso, descondenado. Você fala, não existe na justiça brasileira.
A condenação dele foi anulada. Ao ser anulada, ele passa a ser um cidadão inocente. Senão não poderia ser presidente. Entendeu? Acho que nem foi anulada, ela expirou, não teve? Não. Foi anulada. Por questões o juiz era consideradas. incompetente. Eu achei aquilo uma coisa ridícula. Achei mais erro do judiciário. Na verdade, foi um erro judiciário. Erro de CEP. A questão é a seguinte: o Lula foi condenado por uma vara que não era a correta. Foi o que consideraram. Julgaram ele em Curitiba, tinha que julgar ele em Brasília. Eu acho isso patético. Mas foi o que foi. Então, assim, é o que eu falei. Legalmente falando, hoje o Lula é inocente. Não, isso aí é indiscutível. Eu discordo. Para mim, Lula é o que eu falo. E Bolsonaro, oficialmente, é inocente. Que ainda não foi julgado e condenado por nada. Bolsonaro também. Aí isso eu já não entendo. Não foi condenado, foi nada. Ele é inelegível. Isso é outra coisa. Aí, você entende? Tá bagunçado, né? Cléster, assim, porque... até a gente entra em alguns critérios, porque a justiça em si, ela não é mais porque é diferente. Para ser inelegível, você não precisa ainda ter o caso transitado em julgado, entendeu? É outra coisa. Para ser preso é outra questão. Inelegível é um processo político. Então, pelos fatos conhecidos, ele foi julgado inelegível, mas ser preso é outra coisa. Mas assim, só para concluir o que eu estava falando. Para mim, é muito óbvio que Bolsonaro e Lula são dois corruptos. Fato. Para mim, isso não está em discussão. Essa é a minha opinião. Mas tem uma questão, cara, que o Lula, ele tem uma consciência política de posição de líder de Estado, até porque ele foi presidente durante 8 anos já, né? Então o Lula jamais ia defender o Hamas. E não vai também jamais condenar Israel. Porque ele sabe que isso vai criar um atrito político, diplomático gigantesco. Né? O Brasil tem embaixada lá. O Lula está... Eu tenho fontes em vários lugares e eu sei que o Lula está indignado, está revoltado, até como qualquer brasileiro deveria estar, pelo fato de ter brasileiros até hoje em Gaza que não conseguiram sair porque Israel estava deixando a lista. Saíram hoje, parece que só ficaram 2, né? Na verdade, saíram todos, 2 ficaram. Quiseram ficar. Só ficaram 2 lá agora. Mas o último foi... várias vezes estavam liberando saída de pessoas da lista e quem controla isso é o governo de Israel e deixando os brasileiros lá. E a teoria é que isso porque Lula se colocou em defesa do povo palestino. Ele não condenou Israel, só falou que a Palestina merece, né? Não é a Palestina que está guerreando, entendeu? É o Hamas. Mas enfim. Mas o Lula tem essa consciência diplomática, né? Até porque como ele já foi presidente durante 8 anos, ele sabe que tem coisas que não podem acontecer. Como, por exemplo, na época da pandemia, o Bolsonaro várias vezes insinuou que a China tinha criado o vírus para acabar com o mundo e para ficar bem. Bicho, a China, o segundo maior parceiro comercial do Brasil. O presidente do Brasil ataca a China insinuando coisas que não tem prova nenhuma. Imagina se o Xi Jinping, que não tem muito juízo, dissesse, tá bom, então vamos cortar as relações comerciais do Brasil. Bicho, o Brasil estava quebrado hoje. Aí sim a gente ia virar Venezuela. Fazer uma retaliação. Por que não? Imagina. O Biden foi eleito, o Bolsonaro se negando a assumir o Biden como presidente. Dizendo que o Bolsonaro chegou a dizer que tinha sido fraude, que o Biden foi eleito por uma fraude. Aquele discurso maluco da extrema-direita americana. Imagina, os 2 maiores parceiros comerciais do Brasil, Estados Unidos e China. O Bolsonaro atacou os 2. Imagina se esses 2 falassem, então tá bom, então... Imagina os 2, só um deles, né? Imagina se o Biden dissesse, já que o Bolsonaro não me reconhece como presidente, então eu também não reconheço ele e não vou mais ter relações comerciais com o Brasil. Acabou, bicho. A gente ia virar Namíbia em uma semana. Esse era o Bolsonaro. O Lula, pelo menos, tem uma consciência diplomática do que pode ou não pode falar, entendeu? Do que vai falar nas situações. A gente concorda. Eu concordo 100%. Eu só... Às vezes os termos que você falou e que eu falei, tudo bem. Não é sobre isso. Eu concordo que nenhum dos 2, de verdade, é o melhor representante que a gente pode ter. Não, nem perto. Nenhum, entendeu? E a gente ainda briga até hoje. Até eu e você briga, não. A gente até hoje ainda bate boca por isso. Tem que mudar mesmo. Os 2 extremamente fracos. E você vê como o Brasil tá ferrado politicamente, né? De que as 2 opções que a gente tinha no passado era o Bolsonaro, um cara que durante 4 anos fez tudo que podia fazer de errado para perder, tanto é que perdeu, para ele mesmo. E o outro, um cara que tinha sido preso 1 ano antes, cara, tava preso 1 ano e pouco antes, o outro tava na prisão. Mas eu acho que a gente tá ferrado, porque isso é o que vem pra gente. Você entende?
Por que veio Bolsonaro e Lula pra gente? Porque o Brasil é um povo sem instrução, sabe? Povo Entendeu? muito preconceituoso, sabe? Povo que não é esclarecido, povo que não sabe votar, que vota em famoso, vota... Cara, a gente tinha opções bem melhores do que Bolsonaro e Lula na eleição passada, muito melhores, mas tinha opções muito melhores, mas não. O que é que... Cara, é uma teoria que tem na cabeça do brasileiro que é assim, não vou desperdiçar meu voto, eu quero votar em alguém que vai ganhar. Você pode colocar Jesus contra Barrabás, só que Barrabás tem mais chance, então votar em Barrabás, né? Vou Por que votar em meu Jesus? voto, não, eu Aí ganhei. se ninguém vota no cara que poderia ser o bom, porque o outro vai ganhar, o cara que poderia ser o bom nunca vai ganhar, né? Quem vai votar sempre no cara que é mais conhecido, tem mais chance de ganhar. Sabe o que Tem é um uma cara coisa, melhor. eu vou te falar. Vota no assim. cara melhor, cara. Ao menos no no primeiro Barrabás. turno, entendeu? Na minha cidade, sempre foi assim, a gente tinha um candidato lá que ele tinha uma base muito forte. Toda eleição, quando soltava as intenções, assim, aquele simulado, ainda nem estava oficial ainda, né? Ó, quem vão ser os candidatos para prefeito? Ele sempre estava em primeiro. E ele nunca ganhou, assim, ele já chegou a ganhar. Mas por quê? Porque ele tinha um voto fixo dele que estava ali, Sim, é um cara muito conhecido. muito conhecido, então ele era sempre um cara que tinha votação. Quem que tá na frente? A mãe Joana tá na frente. Cara, aí criava um adversário para esse concorrente, você entende? Que já limitava em entrar sempre só mais um. Sim. Né? Nunca tinha, quem que são os dois novos, quem tem de novo. É por isso que eu Porque ele já aparecia. É Se por ele isso que aparece, aqui- quem vai ganhar dele? Exatamente, pois é. Quem ganha desse? É por Esse isso, é o é jogo. por isso que alguns políticos, que é outra coisa ridícula, tentaram impedir divulgação de pesquisa, né? Uhum. Porque se sai a pesquisa mostrando que, vamos votar aqui, Rodrigo e Robertinho. Aí sai a pesquisa dizendo, o Rodrigo tá com 80%. Acabou. Aí todo mundo, não vou votar no Robertinho, pra quê? Perder meu voto? Vou votar no cara que vai ganhar. Já era. Ou então votar nulo. Não, porque eu odeio o Rodrigo. Não voto nele em hipótese alguma, mas já que o outro não tem chance, prefiro anular meu voto do que votar num cara que não tem chance. Como vai assim, perder. velho? Vota num cara que você gosta, um cara que você confia, eu acho que pode fazer uma coisa boa, sabe? Sabe o que eu imagino também, Cleiser? É assim, pô, o cara já foi lá, já deu a contribuição dele para a sociedade. Desmama. Você já fez seu trabalho, Robertinho, foi bom. tem uma deixa coisa outra que eu acho pessoa- muito boa na política americana, que é o seguinte. Se você é presidente do país e é reeleito, se você não for reeleito, você pode de novo. Mas se você foi presidente dos Estados Unidos e foi reeleito, você não pode, depois do segundo mandato, ter nenhum cargo político. Você não pode disputar mais nenhuma eleição. Uhum. E outra coisa importante, e não pode ocupar nenhum cargo em empresa pública estatal. Perfeito. Acho isso muito bom, velho. Depois Acho de isso uma muito bom. reeleição, a Porque se- pessoa tem que abrir mão de qualquer cargo Você, estatal é, mesmo. por isso que você não vê. Porque ele queria isso É pra por isso, ele é por isso que mesmo. você não vê Bill Gates, Obama. Esses caras não concorrem mais em nenhuma eleição pra nada, cara. Pra nada. Imagina um cara depois de ser presidente do seu país, durante 2 mandatos. A força política que esse cara tem. A influência que esse cara tem. Uhum. Por exemplo, a Dilma hoje não poderia ser presidente. Não, o BRICS, porque o BRICS não é estatal, né? O BRICS é o banco que a Dilma hoje é presidente, é um banco internacional, não é nacional. Mas mesmo assim Mas- tem influência mas- pra Mas caralho. que- Mas- não, mas você ó, acha que ela tá lá por quê? É, influência política. Mas é influência porque pra é caralho. influência política. Imagina É influência o política. Sarney. O Sarney hoje é senador, não é isso? Uhum. Collor. O Collor. Bicho, o cara depois de ser presidente, os caras são decentes, eles saem na política. Olha o FHC. O FHC voltou a ser político? Voltou a ser senador, governador? Alguém tem dúvidas que se a FHC quisesse, Nossa. depois de sair da presidência, ele seria governador fácil de São Paulo, ou senador se ele quisesse? Não, cara, aí é o que você falou. O cara Deu a contribuição sente. dele. Até hoje a gente tem o real que ele criou. Uhum. Vocês têm idade próxima da minha. São mais jovens, mas assim, não tanto. Cara, a gente tinha no Brasil, a cada 2, 3 anos, Ô, Clécio, mudava a você moeda. Não pode falar isso não, tá? Todo mundo acha que você é mais novo que a gente, Sou tá? não, sou mais velho. Você Não tá parece, mais mas novão. sou. Inflação louca, né? Cara, a gente- maluco. o FHC colocou o Brasil no caminho certo, criou o real. E esse cara nunca mais voltou a ser candidato a nada, porque não quis. Acredita que deu a contribuição que precisava dar na política brasileira. Agora você vê, o Collor. Bicho, um cara como o Collor, cara, é deprimente. Você tem um cara desse, o Sarney, sabe?
Bicho, por quê? Porque fase da política, o ganha-pão da vida sempre e a influência política, econômica para roubar. É isso que esses caras fazem. Então, assim, isso, cara, é uma coisa... E agora, por que ninguém no Brasil coloca aí essa sugestão de colocar essa lei no Brasil? É porque eles mesmos eles vão sugestionar contra Exatamente. o que eles planejam Depois de ser reeleito, isso vale só para o presidente da República, nos Estados Unidos. Presidente da República reeleito não pode mais ter nenhum cargo eletivo, nem em empresa pública. Porque se o cara for presidente, o cara tem muita influência política. Então ele vai sair da presidência, se o cara desse não quiser nem correr o risco de se candidatar e não ser reeleito, o que é que ele faz? Mexe os pauzinhos ali, amanhã ele é presidente da Eletrobras, de empresa pública, vai ganhar R$100 mil por mês para fazer nada, porque não vai fazer nada. Ou alguém acha que a Dilma está lá no BRICS, todo dia preocupada com reuniões de... Então tá, a Dilma, coitada, deu uma presente, mal sabia falar, velho. Assim, queria só dar mandioca, sabe? A Dilma criou uma nova espécie na humanidade, que é a mulher sapiens. Lembra disso? Um dia ela falou? Cara, tinha homo sapiens e mulher sapiens. Da Dilma. Pois é. Ela tinha algumas coisas Então, assim. a Dilma tá lá não é para trabalhar, cara, é para ganhar dinheiro e pronto. Não é de rir, mas era hilário. E a Dilma foi reeleita, né? O impeachment dela foi no segundo mandato. Mas o BRICS não é uma estatal, mas enfim. Um cara como Lula, velho, além de ter tido 2 mandatos, depois de tudo que passou, o processo todo, tudo via tona, o cara voltar a ser presidente, é deprimente, cara, deprimente. É a prova de que a gente não aprende, né? Fodido. Pô, mano, é isso, hein? Vamos rasgar pra Minas? Vamos com a gente? Simbora. Cléster não tem tempo ruim, levar não, lá né? pra O cara quer ir até pra Gaza. De lá eu te mando pra Gaza. Tem algum túnel pra Gaza por lá. Inclusive, a história do pra túnel, Gaza. a história do túnel, uma das articulações de eu ir pra Gaza agora, envolvia um dos túneis subterrâneos lá do Hamas, que atravessa a Cisjordânia até chegar em Gaza. Caraca, você ia entrar pelo túnel. O túnel ia da Cisjordânia até Gaza. São vários túneis, né? Mas um deles passava por essa região e o cara, a minha fonte lá, falou que... O cara perguntou até a minha altura, né? Aí eu falei, eu tenho 1,82 m. O cara falou, você acha que consegue passar 3 horas andando agachado? Porque o nosso túnel tem 1,5 m de altura. Você começou a se preparar, você começou a fazer caminhada só agachado. Eu falei, eu vou. Beleza. Aí, mas infelizmente não... 3 horas? Ele falou cerca de 3 horas caminhando. Imagina a angústia. Ser 3 horas num túnel subterrâneo, andando agachado, sem saber. E ele falou assim, e a gente nunca sabe o que vai estar do outro lado. Porque assim, quando entra no túnel, perde comunicação total. A gente entra... Mas é iluminadinho o túnel. Não, tem iluminação. Mas não é como tá aqui. Mas não é tudo escuro. Mas ele falou... Tem ventilação. Quando a gente entra no túnel, antes de entrar, a gente passa um rádio para quem está do outro lado. Podemos ir? Podemos. Só que dura 3 horas. Nesse percurso, cara, numa guerra pode mudar tudo lá. Ela. Chega lá, tá todo mundo morto e tá lá um pessoal do exército israelense esperando você. Não, e pode ter caído um pedaço do túnel. Eu falei pro cara, não, vamos, eu vou. Aí tá bom. Só que aí... mas você acha que se você atravessa um túnel desse, a hora que você chega do lado do outro lado, o exército israelense tá lá? Acabou. Eles te matam também? Eu com a minha cara. Não, mas você ia falar inglês lá. Eu posso falar até hebraico. From Brasil. From Brasil. Eu posso falar até hebraico, a língua deles, que não tem... Imagina. Rodrigo, se eu tô saindo de um túnel construído pelo Hamas, é porque, obviamente, eu tô ali com a autorização do Hamas. Então, velho, só isso já mostra que eu tenho, se eu não for aliado, pelo menos algum contato tenho com o Hamas. Cara, e aí é o que eu falo, cara. Assim como eu tô falando aqui, batendo muito nas ações do governo de Israel, eu sei claramente também que lá, se eu fosse para Gaza, como eu estava articulando de ir, com esse apoio do Hamas, eu sei que se eu fizesse qualquer coisa que eles não gostassem, então me matariam na hora. Lá em Gaza. Sim. Tanto é que eu deixei muito claro para ele. Eu falei, cara, assim, eu vou mostrar o que eu vi. O que eu enxergar, eu vou dizer, tá? Aí ele, pode ir na boa. O cara falou, fique tranquilo. A gente não quer que você minta. Porque aí o cara falou uma coisa muito séria. Esse cara não é do Hamas, mas o cara estava articulando minhas coisas com o Hamas. Ele falou assim, se você mostrar
o que está acontecendo de verdade, você vai ver o exército israelense matando nosso povo. É isso que vai mostrar. Porque em Gaza é isso que vai ter. Porque o que acontece? O Hamas não é idiota, o cara falou. O Hamas não está nas ruas de Gaza. O cara falou o seguinte, o Hamas é covarde. O cara disse isso. O Hamas é covarde. O Hamas não está em Gaza para ser morto. O Hamas fica escondido. O Hamas aparece para fazer ataques isolados como fez lá em Jerusalém. Quem está morrendo em Gaza é o povo. Então, se você estiver em Gaza, você vai mostrar o que está acontecendo, você vai mostrar isso, vai mostrar o exército israelense massacrando nosso povo. Lá em Gaza, a galera não fica com arma na rua, não tem isso. Não. É a população normal. É. Isso que é triste, cara. Entendeu? A menos foi isso que ele me disse, e é isso que a gente vê nas imagens. O governo de Israel não tem nenhuma imagem de gente em Gaza atirando contra eles. Não tem. Tem, tipo, como você falou, eu creio nisso, tem sniper escondido. Mas é por isso que o cara falou, o Hamas é covarde. Porque tem esses snipers do Hamas em pontos estratégicos. Sim. Eles não estão lá no meio da rua. Não estão dentro dos hospitais. Não. Bicho, eu não vou lembrar agora do número Os caras é exato. minoria, né? Os caras têm que agir de forma inteligente. Eu não vou lembrar agora do número exato, mas parece que, não sei se foi 12, 11, não sei. Funcionários da ONU em Gaza morreram, cara. Gente da Eu ouvi ONU. falar em 90 pessoas. Da ONU? Sério? Quando eu vi era tipo 12, 15. Da ONU. Parece que 40 repórteres. Não, jornalista foi mais de 90, acho que foi isso. Acho que 90 jornalistas, acho que 70 jornalistas. Então pode Não ser lembro. 40 da ONU. Não lembro. Então, Acho que foi isso. Eu sei que tem um número de 40 e um de 90. Aí você vai ver quem morreu da imprensa, tudo jornalista árabe, lá da região, entendeu? Não tem nenhum americano, nenhum francês, nem inglês, nem brasileiro, não. Tudo jornalista lá da região. Da Jordânia, acho que talvez da Síria, do Irã, certamente, da Arábia, entendeu? É muito foda. Boa. É isso. Cléster, Pécio, obrigado. valeu. Valeu demais. Valeu, como sempre. Queria conversar um pouco mais com você, mas eu tenho que rodar às 6 horas agora. Vamos nessa, vamos fazer Vamos rastro. 600 quilômetros. Galera. Valeu, até a próxima. Ô, já tem alguma coisa nova saindo aí, Cléster? Mesmo seu Alguma... outro livro lá. Aquele que não pode falar o assunto, né? Tô produzindo. Pois é, mano. A ideia, eu a ideia, fico me segurando, a cara. ideia é lançar no que vem, cara. Mas, Já tem que avisar, né? Não fala. mas, cara, tá ficando bom, viu, velho? Eu acho que, não sei, mas eu acho que é o melhor trabalho que eu fiz na minha vida até hoje. Nu. Eu acho. Esse ano sai mesmo? Ano que vem, se Deus quiser. O melhor de Meio do todos. ano, final do ano. Rodrigo, eu queria lançar em março. Eita, quase que eu entrego agora. Quase que eu entrego, porque tem uma data importante. Eu queria lançar em março. Só que para lançar em março tem, não sei, teria de ir para a editora em janeiro. Assim, não sei se eu consigo. Porque eu tô também com outros trabalhos aí, não sei. Então, Você podia me dar um acesso a esse livro pra mim ler ele antes, hein, mano? eu mando para você um capítulo pra você ver. Você manda? Então fechou, então. Cara, eu vou te falar. O Cléster falar que é o melhor não trabalho. chora não mama, mas mano. O melhor trabalho dele e já impacta total, porque Sou fã, cara. tudo Eu que acho você que é. fez foi Eu muito acho que é. forte, foi muito profundo, né? Foi surreal. Eu acho que tá ficando, cara, muito... É um assunto muito forte, sabe? Muito importante falar. E eu acho que eu tô construindo as histórias de um jeito inteligente de fazer o livro ficar não só a denúncia muito forte, mas também de ter até pontos que ofereçam, não vou falar prazer, mas entretenimento pro leitor, sabe? Porque eu quero que o leitor, na leitura do livro, tenha momentos que ele curta estar lendo, entendeu? Não ser Sim, só... não seja tão... É que nem o Dia de Fernando Cília. Muita gente pensa que é um livro pesado e não é. O Dia de Fernando Cília é um livro que todo mundo que acaba de ler com uma sensação boa, positiva, sabe? Comprem. Mas é isso. Quantas pessoas envolvidas você tem a noção nesse novo livro seu? Entre as pessoas que foram entrevistadas, cara, tudo. De todo mundo que eu tô entrevistando, É. nossa, acho que, sem medo de errar, com certeza, mais de 50 pessoas entrevistadas. Nossa. E eu acho que dá para chutar aí, eu acho que, não sei, umas 5.000 páginas de documentos lidos. Nu. Processos judiciais, inquéritos policiais e viagens, né?
É muito material, hein? É. Tem um ano que eu tô esperando esse filme. Mais de um ano. Tem. Eu também. É isso, galera. Bom, valeu, galera. Se Valeu. inscreve no canal, segue a gente, vai lá no canal de cortes também. E se puder ajudar de forma direta, seja um membro. Segue o Cléster também nas redes sociais. Isso, dele, isso. né? Cléster Cavalcante. Eu uso muito o Instagram, um bom caminho pra falar A comigo. gente vai colocar os cortes lá também. Curte lá, compartilha. E troca uma ideia com o Cléster lá. E gosta de responder a galera O lá. Cléster é bom de Só assunto. chamar pode ele pegar. no Instagram que ele responde. Valeu? Valeu. Valeu, abraço. Até a Flui. próxima. Fui.